Esse eu acho que é o grande problema da Apple. A chave do foda-se é muito perto do dedo. É. Adoro essas metáforas do Porto. Adoro. A chave do foda-se está muito perto do dedo. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Rafa Costa e estou aqui com o Marcelo Ferraz na nossa sala de edição. Fala, Marcelo. Fala, pessoal, tudo bem? Estamos de volta aí, mais uma semana. Mais uma semana, mais um episódio, desta vez para falar sobre o Keynote, né? A palestra ali tradicional de lançamento dos novos sistemas operacionais, hardwares e afins da Apple, né? Dos Macs, dos MacBooks, dos iMacs, enfim, dos Mac Pros também. E para isso a gente trouxe aqui alguns amiguinhos já conhecidos da galera. Por favor, Marcelo Ferraz, apresente os nossos queridos convidados. Nós estamos aqui com participantes que dispensam apresentações. Para quem ouve o Sala de Edição, a gente tem aqui Thiago Taboada. Olá, pessoal. Mais uma vez aqui nessa sala de discussões, sala de edição, onde o mundo roda. Nós temos também nosso colaborador Marcelo Porto. Fala, galera, tudo bem? Como sempre, um grande prazer estar aqui com vocês. E se vocês não conhecem o Taboada e o Porto, vocês estão ouvindo o Sala de Edição errado. Quem ouve Sala de Edição já conhece os dois aí, dá uma procurada nos nossos episódios mais antigos que, né, já são ao concurso aqui da nossa sala. É verdade. Marcelo Porto, inclusive, se eu não me engano, ele alcançou o posto do Alfredo Barros e eles estão empatados na primeira posição de colaboradores que mais participaram aqui no podcast. O Alfredo, que me desculpe, mas o que importa são o que os ouvintes pensam. E na votação, eles votaram que quem mais participou fui eu. Então, eu tô feliz assim. O que importa nossos colaboradores estarem felizes, mas a gente tem mais um ilustre convidado aí que tá debutando aqui no Sala, mas que não é novo no Sala, ele tem um podcast aqui no Sala. A gente tá aqui com o grande Duca Mendes, do canal Audiovisuando, e se você acompanha o Sala de Edição, se você tem ouvido aí todos os nossos episódios, você obviamente já esbarrou com ele na nossa playlist do Segundo Corte, junto com o Gustavo Heineken. Seja muito bem-vindo, Duca Mendes, pra playlist do Sala de Edição. Fala, rapaziada, muito obrigado. Enfim nessa resenha, enfim nessa sala. Eu vou chegar falando alto, falando pra caramba. Me segurem aí, porque se deixar, além de Apple maníaco, falo demais. Eu quero ver você competir com o Taboada e com o Porto. Eu vou deixar a briga rolar aqui. Pois é. Eu e o Marcelo, a gente vai sair do ringue. Se bobear, vai ter spin-off, né? Vai ter que pegar e separar, continuar a resenha em outra edição. Mas antes da gente começar esse episódio, a gente queria lembrar pra vocês que a gente tem um novo patrocinador e isso quer dizer que é mais benefício para os ouvintes, né, Marcelo? Exatamente. A gente nunca traz patrocinador sem, obviamente, trazer alguma coisa bacana aí pra vocês ouvintes. E claro, a gente sempre traz gente que a gente já conhece, que a gente confia e que a gente já tinha interesse em criar uma relação, ou porque a gente usava os produtos, ou porque a gente via um valor naquilo ali. Então, a gente tá aqui com o LenoFX, é uma empresa brasileira que cria plugins, cria motion graphics, cria templates para você usar na sua edição em Final Cut 10. Exatamente. Então, se você edita em Final Cut, você não pode perder essa oportunidade de conhecer a LenoFX para conferir todos os pacotes de transições de plugins, como o Marcelo falou aí. Tem coisas muito interessantes por lá. E pelo fato de você ser ouvinte do Sala de Edição, você ganha 15% de desconto em qualquer pacote, em qualquer plugin, em qualquer motion graphics, em qualquer title, transição. Você escolhe os itens que você quer comprar e manda uma mensagem que tá aqui na descrição do episódio, um e-mail pro Leno Porto, que ele vai te mandar a cobrança em real e sem IOF. Então isso é muito importante. Eles são uma empresa internacional e a grande vantagem que a gente conseguiu aqui no Sala de Edição, além do desconto, é que você pode pagar em real e sem IOF. Então corre lá no site, escolhe todos os plugins que você quer e manda um e-mail para o Porto, que ele vai te mandar a cobrança em real e com o desconto maravilhoso. E lembrando que a gente, além desse desconto de 15%, quem é assinante do Sala VIP recebe um desconto ainda maior na compra de qualquer um desses plugins do LenoFX. Vocês recebem, pessoal, 25% de desconto se forem assinantes do Sala VIP. Então aproveita aí, se você gosta do Sala, gosta de ouvir a gente, tá a fim de ajudar o Sala de Edição, aproveita e se inscreve no Sala VIP. A gente tem planinhos a partir de R$ 4,90 por mês, menos que uma latinha de refrigerante. Você já pode apoiar a gente aqui e ganha de lambuja esse desconto da LenoFX
de 25% de desconto. Se você ainda não conhece o LenoFX, dá uma entrada lá, você tem todos os plugins demonstrados, é só passar o mouse por cima do plugin, que ele abre uma janelinha de demonstração com vídeo, então você sabe exatamente o estilo de cada um daqueles templates. Você tem plugins gratuitos para você baixar e testar, e é tudo muito bonito, gente, é tudo com uma qualidade muito boa, tudo com um visual muito clean. Não deixa de baixar, não deixa de comprar, porque isso agiliza no seu dia a dia, faz o seu vídeo ficar mais bonito, e no final das contas, o plugin se paga em pouquíssimos trabalhos, porque você vai estar entregando uma edição com mais qualidade, uma edição muito mais interessante para o teu cliente, e isso dá retorno muito rápido. Então não perde essa oportunidade. Muito bem, bora pro episódio. Vamos nessa. WWDC is an incredibly important event to Apple, our developers, and our users. It's here that we bring some of our biggest innovations to life. Bom, vamos pra pauta então. A gente teve aí os lançamentos, né, da Apple. Eu confesso que eu tô numa correria aqui de publicidade. Não consegui assistir o Keynote, eu sempre gosto de assistir. Eu sei que vocês assistiram, o Duca inclusive fez uma live. Que o YouTube derrubou, né? Importante falar, derrubou. Pois é, o senhor foi ousado, o senhor colocou um picture-in-picture ali da própria Apple, foi isso? É, a gente às vezes coloca, tipo, a gente faz de algumas outras marcas, não tem problema, mas a Apple a gente foi bobo, porque a gente sabia que ia cair, mas enfim, depois a gente tirou, pediu pra galera abrir na janela do lado e continuamos e deu tudo certo. Mas assisti inteira, depois dei uma assistida novamente, né, porque nesse momento da live ali a gente acaba comentando muito e fala e o assunto vai pra outros lugares, depois eu parei e vi pra ficar um pouco mais seguro e, enfim, gostei de muita coisa, mas me assustei com outras, que é o que vamos falar em breve. É, eu acho que todo mundo, né? Eu confesso que eu tomei um susto, mas, enfim, justamente por isso a gente trouxe aqui os especialistas. Acho que a gente já pode começar aqui falando sobre... Eu acho que o que mais preocupou todo mundo foi a questão dos processadores, né, Marcelo? É, isso aí. Eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho, começar dando uma introdução do que a gente viu, que a Apple disse aí que vai mudar pro futuro. E eu queria começar falando sobre esse principal anúncio que eles fizeram em relação aos computadores, que é a mudança dos processadores Intel, que existem hoje em dia nos MacBooks e nos iMacs e no Mac Pro, para um outro processador que eles estão chamando de Apple Silicon, mas que também é conhecido, já era conhecido aí como ARM, que é uma sigla ARM, e esses processadores já estavam presentes aí desde muito tempo, que é a série A que eles chamam, dentro dos iPhones, dentro dos iPads, se não me engano, do Apple Watch também, ou seja, é um chip que já existia nos dispositivos móveis da Apple e que agora eles vão passar a fazer parte dos computadores, dos desktops e dos laptops. E eu acho que a gente podia começar, pra galera que tá em casa, pra todo mundo começar na mesma página, fazendo essa diferença. O que é um processador Intel e o que é esse novo processador ARM que vai começar a aparecer aí nas máquinas que a gente futuramente vai comprar. Quem quer dar essa palhinha aí do que é a diferença desses processadores? E pra que serve um processador, pra quem não sabe? Eu posso arriscar um pouco. Essa parte aí mais técnica da coisa é a seguinte, né? Na hora que os computadores estavam surgindo, há 30, 40 anos atrás, várias empresas se dedicaram a desenhar essas máquinas, né, esses chips que fazem cálculos. A ideia é que ela é uma calculadora que fica fazendo os cálculos para trazer resultados. Antes da série Intel, né, que vem lá do x86, lá para trás, comecinho dos anos 80, você tinha várias séries de processadores, né? E a humanidade estava começando a caminhada da digitalização. Então você tem processadores para vários tipos, né? E o RISC, que é da onde vem o ARM, ele era um tipo de processador também inventado na década de 80 que servia para servidores e tudo mais, né? Tanto é que a Apple foi para RISC, o PowerPC, que é o antigo processador antes da Apple, era um RISC. E você tem as árvores genealógicas do que é os processadores, assim como tem as árvores genealógicas do Linux, por exemplo, que tem várias dissidências. A Apple escolheu para esses devices novos, né, o telefone, o relógio, o iPad, esse processador, há muito tempo atrás. E conforme ela vinha avançando, porque o grande baratinho dela não está no processador, eu acho que está muito mais no Apple Store. E criar esse ecossistema do app ir para todos os lugares. Isso é o que vai, de fato, manter o ecossistema funcionando.
Então, as máquinas, na verdade, é um tipo de processamento diferente. Tem uma questão com a memória, de empilhamento de memória, a forma como a memória é empilhada e como ela é retirada, que é diferente no Intel e diferente no RISC. Assim, só para falar, para não consumir aquele tempo que vocês falaram que eu ia falar demais. Você vê quando um cara é velho, quando ele chama o iPhone de telefone. Começou. Vocês não vão tirar isso da gravação, né? O Porto pinta o cabelo. É bom de podcast é que você não tá vendo a tinta que o cabelo do Porto. Ele colocou uma mais forte esse mês. Você tá aí com inveja. Você tá aí com inveja. Today is the day we're announcing that the Mac is transitioning to our own Apple Silicon. E um dos motivos da Apple ter escolhido trocar esses chips Intel pelos chips ARM novos, pelo que eu vi, foi uma questão de desempenho. Vocês têm alguma informação sobre isso? Porque o que eu li foi o seguinte, na época de um processador antigo que já rolou aí nos Macs, que eram os PowerPCs, o fabricante, que era a Motorola, se não me engano, não conseguiu, a partir de um determinado momento, entregar o desempenho que a Apple queria. E parece que agora a Intel também entrou nesse mesmo passo e não está conseguindo entregar exatamente o que eles estão pedindo em termos de desempenho. E aí, por conta disso, que a Apple viu que era o momento de pular para processador ARM. Vocês têm informação sobre isso? É isso mesmo? Eu acho que a gente está vivendo a época, a gente viveu a década da placa de vídeo. Todos os codecs são extremamente complexos e a placa de vídeo ajudou muito essa última década a andar. MPEG 4, chegando no final da década com os codecs HEVC, né? O processador hoje, dentro de uma máquina, ele não tem tanta carga, a não ser que você esteja fazendo muitas entradas e muitas saídas. Por exemplo, quando você simula um switcher dentro de uma máquina, realmente você está usando o processador, até mais do que a GPU. A questão toda que eu vejo é que quando você vai colocar isso dentro de uma coisa de produção em massa, você tem sempre o problema de quem é que vai programar para esses processadores. No começo da década de 90, no meio da década de 90, né? Começo e meio da década de 90, você tinha um problema sério que era quem é que estava programando para que tipo de mercado. Então o mercado home computing, o personal computing, estava numa curva de subida super íngreme. Intel e Microsoft já embarcava tudo junto e mandava para frente. Tanto é que teve também alguns problemas exatamente com essa ideia de dumping, né? De botar tudo embarcado junto, vender as plataformas junto. E quando você chega no final da década de 90, você tem pouca gente programando para instruções para esses tipos de computadores, né? E fazer um ecossistema, porque aí você também tem que lembrar que o iTunes era a grande coqueluche do momento. Essa é bem mais velha, importou. Agora você pode me chamar de velho. Agora você pode me chamar de muita coqueluche do momento. A coqueluche do momento era o iTunes com o iPod, e, enfim, já se tinha essa ideia da loja, do cloud, e você não encontrava muito programador para isso, né? Eu acho que a Apple se beneficiou muito trazendo para Intel, porque você agariou um monte de programadores que não existia para Apple. Né? Não existia essa quantidade de aplicativos da Apple, né? Não só da Apple em si, né? O Final Cut já é uma grande novidade, enfim, mas antes disso a própria Microsoft lançava atualizações do pacote Office com muita diferença com a versão Apple, porque era muito mais complicado programar nessa cadeia produtiva. E provavelmente a mudança agora é a mesma, né? O que eles estão querendo mesmo é trazer o grande número de programadores que programam para iPad e para iPhone para o mundo dos computadores. Eles vão ter um incremento de apps e afins enorme. Queria contribuir com os meus achismos, porque eles falando assim, eu falo, cacete, o cara entende demais, porque eu não olho por esse lado, eu olho pro lado, além do fã, eu vejo por um outro aspecto que foi sempre a minha percepção da Apple se sair muito bem por ter controle de fato do ecossistema e conseguir fazer tudo dela orientado ao que é dela também. Então talvez por isso as coisas funcionem melhor, né? A gente vê isso com o Windows, quando faz um produto que é para ser aplicado em qualquer máquina montada por qualquer ser humano, com qualquer
qualquer preço do mundo, é muito óbvio que não vai funcionar, como a gente sabe por aí. E hoje a gente já consegue começar a dizer que funciona. Lógico que eu tô exagerando, carregado na tinta, mas para contextualizar o que eu quero dizer. Eu tive o PowerPC, né? Meu último Note ali, da era ali, eram 15 polegadas, legal, tal, e não sei o quê. E eu acho que essa coisa do processador vem muito pra mim pra resolver uma coisa que eu senti quando teve o primeiro Pro, que eu tive a oportunidade, a felicidade e alguma palavra que eu nem consiga dizer aqui para representar tamanha alegria de ganhar da Apple e fazer uma parceria com eles, que inclusive até me fez criar um canal que foi o iPad Sessions, já fica aí o jabá, mas que foi o poder dele ter um processador dele ali dentro e tudo funcionar melhor e não depender de... E aí eu volto até quando falou assim, precisava... Talvez a Intel não esteja entregando o desempenho que ela precisa. Aí eu acho que é um pouco diferente, porque eu acho que em alguns benchmarks, talvez a tecnologia seja até melhor, mas a questão aqui, acho que, ao meu entender, por isso eu disse achismo, é que quando a Apple tem um processador que é do jeito que ela não precisa gastar tanta energia ou não precisa de tanta velocidade para entregar coisas melhores do que outros. Então, assim, no meu entender, às vezes você tem um Android lá, um Samsung, no caso, que precisa de 6 GB para fazer determinada coisa. A Apple com 3 faz a mesma, ou melhor. Então me corrijam aí, vocês que entendem mais da parte tecnológica, mas a minha percepção é um pouco dessa, assim, de falar, olha, eu tenho um negócio aqui dentro e eu controlo e eu gasto só o que eu preciso. Eu não preciso de uma Ferrari se eu só quero andar 50 por hora bem. Eu não sei se a minha percepção é essa, né? Não tô querendo fincar nada, mas... Até porque agora a quantidade de usuários que andam na velocidade de Ferrari na Apple é muito pequena, perto dos que precisam andar. Belo exemplo disso são os Pro que não são Pro nada, né, hoje em dia aí, né? Agora que a gente teve o Mac Pro, mas os MacBook deixaram de ser Pro. E não é só a velocidade, né, para a Apple que importa, porque tem questões de temperatura, tem questões de litografia, tem um monte de questões aqui que vieram à tona que fizeram os caras tomar essa decisão. Mas é isso, é o velho custo-benefício. Lá no Keynote, eles mostraram um gráfico em que eles falavam sobre o que você tem que abrir mão quando você projeta um processador para desktop ou para laptop. Então, eles falam, o desktop tem um poder de processamento muito grande, mas ele gasta muita energia. E o processador de laptop, ele gasta pouca energia, ele é muito econômico, mas ao mesmo tempo você abre mão de processamento. Então, o discurso deles era que esses novos chips, eles entrariam num ponto ali do gráfico em que você teria um desempenho muito melhor, só que gastando o mínimo de energia possível. Então, é a coisa da otimização, né? De você ter aquele chip que consegue otimizar para os dois lados. Me estranharia se eles dissessem, olha, a gente tá trocando por uma coisa pior, né? Me estranharia se eles fossem sinceros a esse ponto. É óbvio que, aliás, o reforço da marketing dentro da apresentação do quão preocupados eles estão pelo melhor, pela excelência, é notável a cada início de frase, né? Cada início de frase o apresentador, o host ali carregava em cima da ideia do quão desenho e o quanto é importante a Apple se preocupa e tal. Eu acho que isso vem aí com duas subjetividades aí, né? Uma, dizer ao consumidor Apple, como o Duca que está aí consumindo avidamente o produto num sentido, né, quase degustativo da ferramenta, de que ele não vai perder esse sabor. Esse flavor tá aí, né? Esse sabor ele tá percorrendo ainda o produto. E ao mesmo tempo, a performance é muito importante para esse usuário. Do ponto de vista mercadológico, eu acho que aí tem uma questão que eu coloco também, eu já jogo essa bomba aqui também, que é o preço. Eu e o Porto ontem a gente fez uma prévia, só nós dois, porque a gente gosta de falar, que é o preço de um computador Apple. Se você transferir isso para a tecnologia Intel, você consegue chegar numa máquina tão boa quanto, né? Tão robusta, não vai travar, o Windows vai rodar bem. Se você ainda colocar Linux, então aí que o mundo de outras possibilidades se abre, né? Então eu acho que tem uma questão aí que é o quão preocupados eles estão com esse mercado que gosta do sabor. E aí a gente fala sobre resultado final de trabalho, né? Porque se a gente for falar de edição, de resultado de edição, é aquele tal negócio que eu sempre repito e falo várias vezes. Eu nunca vi um filme que eu percebesse na tela que ele foi editado com Apple.
Isso para programas de edição vale a mesma coisa. É claro, conforto do operador, do editor é o que vai dar também o resultado bom para a obra. Então, eu acho que é um conjunto. Eu adorei, por exemplo, o prédio da Apple. Eu adoraria trabalhar lá. Eu acho que faz todo sentido para mim, né? Eu acho que é um ambiente gostoso. Não, como você disse, acho que só para complementar, tem essa coisa da experiência mesmo, né? Então, eu, por exemplo, hoje eu tenho um MacBook Pro, o último aqui, quase o penúltimo, enfim, porque, enfim, eu gosto de ter uma máquina dessa na mão, mas no desktop eu não consigo, até por valores de Brasil, então sou um usuário de Hackintosh, até assunto polêmico, esses processadores vêm para, né, complicar esse momento, mas a gente vai chegar nisso, mas... Legal que você falou, você tem um Hackintosh, é isso? Eu tenho, assim, na verdade eu sempre tive, assim, moleque eu tinha PC, lógico, até entender que eu ia trabalhar mesmo usando o computador como ferramenta principal ou uma das principais, e aí comprei ali meu PowerPC 6 anos depois do lançamento dele, foi o desejo de ter um Apple, era tipo, sei lá, em 2005 eu comprei um 99, mas comprei e beleza, era uma puta máquina, super robusta, e eu já fui impactado por aquela coisa, é lento mas não trava, que era uma coisa que já mudou a minha percepção de ter uma ferramenta que eu posso confiar, pelo menos essa foi a minha percepção naquela época. Só que, cara, hoje, pra eu montar uma máquina, um desktop, ter um Apple, né, no nível que eu gostaria, a gente até fez no canal de Visuando Mac de meia milha, porque se a gente for colocar aquele Mac com tudo que tem aqui no Brasil, eu posso pegar meu apartamento aqui no centro de São Paulo e dar pra loja e pegar o Mac e morar em cima dele. Isso sem contar, obviamente, o monitor e o mouse e o Magic e qualquer coisa. E o suporte do monitor. E o suporte do monitor, porque senão eu vou ter que deixar ele encostadinho. Mas o que acontece, assim, o resumo é, cara, eu não abro, porque eu já ignorei, porque assim, eu tive que ultrapassar, assim, aquele momento do design, que é uma das coisas que também acho que faz parte do contexto todo, de você entrar numa sala onde você não tem fio e tem o design de um produto Apple, eu sou fã também, acho bacana, já ignorei isso tendo um gabinete preto aqui embaixo, PCzão, que ele fica escondido na minha ilha pra eu não ter que ver. Dá aquela escondidinha ali. Dá uma escondidinha. Compra aquele de neon, agora tem de neon. Não, tirei os RGB todo, porque agora tem esses RGB, então tirei tudo e tal, até o Américo que montou pra mim, assim, indico aí pra quem quiser Hackintosh, o cara é bom mesmo, mas o lance, cara, é que eu não consigo, eu até tenho, vou abrir o parênteses, um SSD instalado com o Windows 10, que eu faço as lives da produtora usando um programa de PC. Mas só tem isso, é o Windows e o software. Eu entro, faço a live e fecho. Mas eu não consigo abrir mão da experiência do macOS, até por conta do costume. E como você tinha falado antes, cara, um edit, realmente o final dele, você não vê na tela em qual computador ou qual processador qual foi usado para chegar naquele resultado final. Agora, eu acho que a experiência de trabalhar num ambiente, seja ele, Windows ou PC, que te deixa à vontade, que não te faça socar a mesa, né? Eu acho que você não se importa com mais alterações, sabe? Se você tiver que mexer de novo, você abre porque vai fluir tudo. Então, usando um exemplo de software, é o DaVinci Premiere. Eu cansei do Premiere porque me dava muito pau. Então, assim, quando chegava a ver 8, eu falava, cara, eu não vou fazer mais o job. E abria a mão, mesmo. Não quero, porque é um desgaste físico, né? Eu, muito exagerado e tal. Então, realmente, eu fico nervoso. Agora, no DaVinci, eu nunca tive crash. Então, acho que isso tudo muda muito. Agora, pra pontuar o hack que eu tô hoje, que montei agora, inclusive tem uma semana, eu gastei em torno de 8, 9 mil reais. Esse computador que tem aqui no benchmark, ele é proporcional a um iMac de 43. Sendo que o meu ainda bate um pouquinho, ainda é um pouco melhor, né? O meu, se eu fosse entrar na loja da Apple e falar, olha, eu quero um iMac agora, é um de 42 pau mais ou menos, que o meu ainda é um pouco melhor por 9. Então isso, pra nós brasileiros ainda, chegou um momento de, não ter o dinheiro, e outro, botar a mão na cabeça e falar, porra, mesmo que eu tivesse 42 pau, porque tem a diferença entre valor e preço, né? Porra, não dá mais, entendeu? Não, e esse eu acho que é o medo, né? Quando a gente falou do medo do lançamento, é justamente isso. Vou ter que voltar pro PC. Na minha comunidade aqui de editores profissionais que vivem disso, a galera, porra, todo mundo, a maioria tem Hackintosh, justamente por conta desse problema que você falou, né? Claro. Eu ainda não tenho, eu tenho um semi-Hackintosh que eu já falei pra caramba aqui no episódio, mas é um Mac Pro com aquele firmware updateado, né, o 5.1, que muita gente tá usando, mas que ele já não instala o Catalina, por exemplo. Sim, né? eu tava nessa, eu tava no High Sierra também, eu tava aí. Eu sei que vai pro Mojave, mas enfim, uma hora, daqui eu espero que dure mais uns 2, 3 anos, eu não sei se eu vou conseguir editar, por exemplo, no Final Cut com ele,
nele nesse tempo todo, mas obviamente o meu caminho e de todos os outros editores, o que a galera tá pensando, quem não abre mão do sistema OS, do macOS, vai ter que ir para um Hackintosh, não tem jeito, né? É surreal mesmo esses valores. E eu acho que o grande medo que a galera teve, eu até queria a explicação aí da galera que é entendida aí, Taboada, Porto, com esses novos processadores, vai ser possível fazer Hackintosh ou é o fim dos Hackintoshes? Onde que vai comprar? É o fim. Vai comprar onde esse processador? Na Tailândia. Vai no fabricante lá na Tailândia. Vai ter a AliExpress vendendo pra gente soldar em casa? Vai ser brabo, né? Mas... Até tem o Rosetta que faz a brincadeira, né? O problema é que ele vai rodar emulado. E emulado, né, nativo o negócio já não vai, imagina emulado. Não vai funcionar. Tecnicamente é o fim dos Hackintosh. Não, problema físico mesmo. A gente eu brincando até com o Américo, a gente falou, cara, vai começar a ter o mercado negro de processador da Apple. Aquele Mac que quebrou, que o processador tá funcionando, e aí vai ter alguém, né, que aquele nosso amigo TI da caverna, que fala, não, eu consigo soldar. Assim, óbvio que é uma brincadeira, mas assim, grosso modo, cara, acabou a brincadeira. Não tem como, não tem. Teoricamente não vai ter. Não é brincadeira. Esse mercado já existe, por exemplo, para consertar placa de vídeo de iMac, consertar placa-mãe de Mac Pro lixeirinha que vive oxidando. Esse mercado paralelo já existe e vai existir cada vez mais até um ponto em que vai ser inviável porque você não vai ter mais peças, você não vai virar uma coisa impossível. Eu já tô preparando a minha cabeça pra virar PCzeiro de novo, porque 500 mil num computador vai ser difícil, eu acho, com edição no Brasil. Puta, que tristeza, né, cara? Então, a galera do Premiere talvez nem sinta tanto, porque rodar o Premiere no PC e no Mac não é um choque de realidade. Mas eu acho que o DaVinci também é de boa, né? Não, o DaVinci, o Premiere, o Web. Agora, lamento os meus amigos Final Cut acabou. Final Cut dançaram. Cara, eu sinceramente, assim, falando do coração aqui, eu tô de boa de ir pro DaVinci, por exemplo, já dei uma estudada nele. Até Premiere, cara. Agora, o que pega mais pra mim mesmo é a questão do... só que nem o Luca, cara, a gente é muito parecido nisso daí, cara. É o OS. Bicho, se eu ficar sem um macOS, sério, eu acho que eu perco cara, todo o gosto. Cara, no Windows a fonte coisa, é feia. Cara. Os caras até hoje não conseguem botar uma fonte decente. Não é lance pra entrar em pânico, meu, porque, na boa, os caras vão ter que caminhar muito para chegar no desempenho que o Mac Pro atual tem com esse processador novo, né? Não dá para achar que o cara vai pegar o processador do iPad e colocar no Mac Pro. Você acha, então, nesse caminhar, você acha que o Mac Pro ainda vai ficar o Intel, né? Não, com Porque certeza. Se ficar, a gente tem hack. Vocês vão começar pelas máquinas de base, né? MacBook Air, Mini Mac, não sei o quê. Mas Sim. eu acho que não... porque o MacBook, o Pro não dá pra tirar, né, cara? O Pro não dá. O que tem anunciado agora, no momento, é que, claro, boatos, mas tem aí um consultor que é um cara que costuma acertar quando ele fala. Eu tava lendo, ele disse que os primeiros são o MacBook 13 polegadas e o iMac de 24 polegadas. Vão ser os primeiros a entrar nesses processadores ARM. E aí a Apple vai levar 2 anos para atualizar toda a linha dos computadores e aí abandonar de vez o Intel. Então eu acho que no final das contas, sim. Ou seja, 2 anos pro Mac Pro, então. Então o Mac Pro, 2 anos. Se você comprar o Mac Pro daqui a 2 anos, você ainda segura ele de Intel, sei lá, por 10 anos, talvez. Você consegue utilizar um Mac Pro ainda. Até porque eles têm que dar suporte, né, pra quem comprou, porque a Apple tem isso, quem comprou o Mac Pro agora, daqui a anos, eles ainda estão dando suporte no sistema, no OS, né, ainda tem isso, se você tem OS, talvez eles tenham instalações diferentes, enfim. And for the customers, we expect to ship our first Mac with Apple Silicon by the end of this year, and we expect the transition to take about 2 years. A gente voltou para as janelas arredondadas e não está falando lá atrás. Sobre o processador e sobre o Hackintosh, eu tenho uma opinião do seguinte. É natural da cultura dos computadores a cultura hacker. Então, certamente, eu acho que pode existir o seguinte futuro é possível. Um sujeito desenvolver uma placa-mãe com outro processador ARM, relativizado a sua potência a algum modelo, que com alguma traquinagem de software vai tirar a relação de verificação do processador dentro da máquina. Eu iria por esse caminho, por exemplo.
Se eu fosse dar uma dica para os chineses, na pretensão de dar uma dica, mas eu iria para isso, porque é possível você desenvolver a placa-mãe, é possível você ter um processador relativizado, e o que você vai ter que mexer de fato e passar muito tempo gastando é entender como o OS é instalado dentro desse sistema, a verificar os componentes dentro da máquina, que é sempre o problema do Hackintosh, né? Partindo desse princípio, é possível existir Hackintoshes até bem mais produzidos, eu diria, entendeu? Mais tailor-made, assim, mais alfaiateria, assim, entendeu? Então, mas rodar emulado por emulado, você já consegue instalar, por exemplo, um emulador de iPhone num PC. Então, quer dizer, o código que foi desenvolvido para o processador ARM já trabalha emulado no PC. Claro, talvez não dê para rodar um DaVinci, mas talvez dê para rodar um Word, um macOS, um Safari, né? Quer dizer, uma coisa é você estar ambientado no sistema operacional para o seu trabalho cotidiano. A outra coisa é o inverso do que o Duca faz, né? O seu trabalho cotidiano, você está ali, mas na hora que você precisa de uma ferramenta específica, você vai lá e vira a página. Muda para o Windows, muda para o que seja, faz aquilo e volta. É possível. No fundo, né? Por exemplo, se você me disser qual é a máquina ideal para montagem hoje, e eu vou te dizer que um DaVinci rolando no Linux, acho que com R$8.000, uma boa placa de vídeo, vai 10, com a placa de vídeo muito boa, mas o sujeito senta e fala, estou tranquilo, com isso daqui eu me viro. Então, quando a gente coloca a máquina em função do ofício, que na verdade é o princípio da feitura desses processadores também, né? Por isso que o ARM era usado, o RISC era usado para máquinas específicas, para servidores, né? A Sun Microsystem usou também, acho que ela usava PowerPC ou RISC também. Enfim, você tem aí uma profusão da ideia de que você vai usar para aquilo específico, né? Aquela máquina para aquele fim. E aí você, obviamente, vai dando a mexida que você quer. Eu comparo um pouco essa ideia, que nem nas décadas passadas, na época do petróleo, né? Em forma de gasolina, que você tunava o carro, tá certo? Então, se você quer fazer um Gol GTI rebaixado, e aí, Porto, essa daí é também da tua época, hein? Golzinho batedeira. Gol batedeira quadrado, GTI. Isso, Gol quadrado. De Paraty. Esse é do meu tempo, aquele GTI preto, arrastando no chão, aerofólio. Então, aí esse carro aí não anda não dá pra ir pro sítio, entendeu? Não dava pra ir pro sítio, não dava, entendeu? Não, mas aí a nossa saída é assim, tem a máquina ali, eu acho o Linux com o DaVinci instalado, puta exemplo, se eu sento pra trabalhar, ela tá ali, deixa o MacBook do lado pra ter o prazer, e essa aqui vira só trampo. O lance é que acho que o Rafa fala é que a gente não consegue ser só editor, aí trabalha com áudio, aí tem aquele appzinho que faz um negócio, acho que a gente acaba se acostumando muito, né? Mas é o que você falou, assim, pro cara que trabalha numa ilha de edição, numa empresa, ele senta lá, sei lá, numa O2, numa Bandeirantes, qualquer emissora, o cara chega lá, tem a ilha que nem é dele, ele entra lá, ele loga, edita e sai. Pouco interessa qual é o sistema operacional, eu acho que, né, qual tipo de... Quer dizer, pro trabalho dele é bom, mas ele vai estar praticamente com a DAW aberta, ele não precisa muito saber se é Safari, se é Chrome. Agora, em casa, no seu escritório, é mais difícil, né? O problema da tua lógica é que a gente teria que ter duas máquinas. Exato. Teria que deixar uma só pro trabalho e a outra ali pro lazer, né? Já é difícil você ter 10 pau, 15 pau pra investir numa máquina, ainda você ter que comprar sacou? Tipo, quer queira, quer não, aumenta o gasto, né? Não, claro. Mas acho que o Porto falou, acho que faz sentido, assim, às vezes, porque assim, as duas tem que ser Pro também, porque às vezes pode ser um MacBook mais de boinha, né, que é só pra você ter aquela experiência do dia a dia, usar um chat, mandar e-mail, de repente ver um footage ou outro, você não precisa de um Pro, né, na época que eu comprei o Pro, é porque o meu hack tava muito antigo na época, aí eu precisava fazer uns edits, aproveitei, e foi uma oportunidade de trazer lá da gringa, esquema, né, que a gente já sabe aí, e paguei um preço bom, mas não tem necessidade, de repente, a máquina do trabalho é a que você precisa que tenha um puta desempenho, né, e aí você tem um notezinho, um MacBook ali 13, com certeza. Tá tudo bem. Você tirando a questão da edição, você tá ali. Exato. Eu mesmo, eu tô gravando aqui e gravo os podcasts e viajei com essa máquina que o Porto e o Marcelo viram na nossa viagem com um MacBook 2008, aquele branco. É o branquinho, tô com ele aberto aqui.
Eu tô com ele aberto nesse exato momento. A nossa pauta tá aqui, eu tô falando nos chats e Se tal. você quiser usar ele mais 10 anos, você vai ter que comprar um agora, melhorzinho, pra poder daqui 10 anos... Poder tirar essa onda, né? De 10 em 10 tem que trocar, Rafa. Tem que pegar o último produzido. Mas isso que vocês estão falando aí me dá uma certa esperança, porque, quer dizer, se daqui 2 anos vai se completar o ciclo, ou seja, daqui 2 anos eles vão parar de fazer um Mac Pro, vamos supor, Intel. E dali mais 8, segundo a lógica de hoje, que os Mac Pros 2012 virou clássico, para não falar obsoleto, que é o tempo de suporte, né? Ou seja, a gente tem mais 10 anos de Hackintosh aí tranquilamente. Que não dá tempo de juntar os 500 mil, mas... Começa a dá tempo de ganhar dinheiro. Você não, em vez de comprar um apartamento, você para de comer agora, né? Faz um leasing, né? Então, como a realidade não vai ser juntar o dinheiro, é isso, é preparar a cabeça e usar esse tempo pra se acostumar a um outro sistema, que é o que você falou, o Linux, né, e botar pra trampo E uma coisa que vocês não estão levando em consideração é, vamos torcer pro Brasil sair dessa lama maldita também. Daqui 10 anos, o dólar voltar a $2. Um novo plano real, que seja, mais alguma do que coisa isso, do tipo, né? Era isso que eu tô tentando falar desde que o Duca começou. Eu falei que a concorrência ia ser alta, já estavam avisados. Não que você tivesse me impedido de falar, mas isso está recorrendo na minha cabeça até agora. Na verdade, o problema não é o preço da máquina. Quando eu comecei a editar, lá nos idos de 90 e... né, tabuada nossa... 90 e bolinha. Eu tava na rua brincando nessa Uma máquina custava $100 mil, porque você não precisava ter só a máquina. Era um turnkey, lembra? A velha caixa preta. Então, quer dizer, a primeira ilha que eu editei, que foi um Avid, custou $100 mil. Óbvio que não fui eu que comprei, mas eu tive a oportunidade de ser o cara que estava pilotando aquilo ali. Então, quer dizer, hoje, nos dias de hoje, $100 mil são $500 mil. Um Mac Pro custa 10% disso. Se você for olhar os números friamente, sim. Só que hoje você não consegue ganhar a grana que você ganhava para comprar aquela máquina de $100 mil. Era isso que eu ia falar. Você não ganha, você ganha menos do que 10% do que você ganhava naquela época. Por isso é que a máquina de 50 mil é cara. A máquina de 50 mil ela não é cara. A gente é que está ganhando pouco. Logo que lançou o Mac Pro, eu vi um comparativo, né, igual o Taboada falou, pega o mesmo hardware, né? Não um hardware que tenha um desempenho equivalente. Mesmo hardware, mesmo processador, mesma placa de vídeo, parará. O da Apple era o mais barato. Se comparado com Dell, com HP, com as máquinas, com as marcas que tem hardwares de workstation compatíveis, era o mais barato. Então, quer dizer, não é o hardware que está caro, a gente é que está ganhando pouco, né? E não é a gente brasileiro, né? Brasileiro pior ainda. Claro. Mas a economia mundial tá... Vamos transformar o sala de edição agora em sala de economia, né? A questão é que nós... Boa, garoto. Toca a vinheta aí, vamos fazer uma vinheta com cara de economia. Isso. O que eu acho dessa história é o seguinte, nós estamos vivendo um lance da diminuição, isso é histórico, né? Nos anos 90 foi a Europa que gritava lá dos mileuristas, e agora, enfim, chega na nossa realidade, uma realidade muito mais avassaladora do que na Europa, tá certo? E nos Estados Unidos também não tá bom. Afinal de contas, onde é que tá legal? Essa questão gera outras desigualdades, e a compra de uma máquina, por exemplo, você pensar numa emissora para montar 20, 30 máquinas Macintosh hoje em dia é impossível. Há 20 anos atrás, 15 anos atrás, era possível você até fazer um comparativo de ganho e de performance e de qualidade do resultado final. Então, tirando o prazer de se ter um Macintosh de lado, a gente vai para uma dura realidade do que é o poder aquisitivo mesmo em qualquer um desses mercados. E a ideia de que você tem que trazer resultado. Eu tenho que entregar isso aqui hoje. Isso é muito difícil, né? Eu acho que a gente tá, de fato... E até que ponto será que a Apple sustenta também essa visão, esse posicionamento, né? Num mundo onde realmente a economia tá indo pro vinagre, é isso que a gente tá falando. Mas é que ela focou muito, Rafa, na ideia de que com um app de $5, ela se sustenta. Ela cresceu de uma empresa paralela da indústria que fazia algo muito bom, mas era poucas peças, para algo mainstream com o iPhone.
O iPhone o iPod, o iPhone é uma virada tão grande de página dentro da indústria de como você consome tecnologia, que para ela, hoje em dia, fazer uma linha, se você for ver no site, a linha Apple computadores é secundária à linha telefone, watch e iPad. Nós já não somos mais mainstream como consumidores da máquina, nem no site. Não é à toa que o Mac Pro demorou anos para ser atualizado. Total. Por pouco não foi abandonado, assim como outros grandes fabricantes abandonaram a linha de desktop, por exemplo. A série servidor da Apple eram servidores excelentes, eram coisas assim, você não tinha problema nenhum. Eu trabalhei com a caixa de storage e servidores durante 5 anos da minha vida e eu não tive problema com peça alguma lá de dentro. Eram máquinas extremamente robustas, resilientes, e as pessoas demandando mais, isso dentro de uma infraestrutura de televisão. Abandonou, chega. Final Cut Server, por exemplo, imagina o tempo de desenvolvimento daquilo e abandona. Cara, você hoje trabalha agora no setor de verificação de app, entendeu? Esse eu acho que é o grande problema da Apple. A chave do foda-se é muito perto do dedo. Adoro essas metáforas do Porto. Adoro. A chave do foda-se está muito perto do dedo. Às vezes porque e às vezes pra gente assusta, mas pra eles é porque tá muito óbvio que tem que abandonar. A gente fica aqui ressentido, eu pelo menos, mas às vezes fala assim, mano, meu negócio virou telefone e relógio. Não é mais processamento e tal. Então assim, azar, entendeu? Porque a gente nunca, aquele conceito, lá, o Steve Jobs nunca vai ter 2 modelos, nunca vai ter grande e pequeno. E o cara falou, cara, isso que vira, tem que ter. E tá vendendo igual água. Então assim, por que o cara vai... É o que você falou, pega esse cara que fazia o Final Cut e joga ele pra verificar app. Porque isso que tá dando dinheiro. E também tem uma coisa, né? A gente fala do meia milha ali, de 500 mil, mas se a gente falar em dinheirinho, assim, falar em dinheiro e não dólares ou reais, uma produtora média americana, ela não vai gastar 500 mil. Se ela entre o Mac de 9 mil e 40 mil, se ela comprar um Mac de 14 pau, que seria uma produtora média aqui, que dá pra comprar, vamos dizer assim, com muitas ressalvas, mas tentando achar um lugar do meio, não é caro. É um computador que ele paga 14 pau, que de repente sai 3 mil dólares a mais pela etiqueta Apple. Ele com 9 lá vai comprar um PC mais legal, mas ele quer o design e tal, mas aí ele paga 3 mil a mais, e não 28 igual a gente. Então acho que ainda é um lugar que cabe, como vocês falaram anteriormente. É caro, mas é mais barato que antigamente. Tem um ciclo de reposição de máquinas dentro de uma infraestrutura. A Apple, ela trabalhava, assim como todas as marcas, trabalha numa janela de 5 anos, né? A cada 5 anos vem uma grande novidade. A Apple conseguiu, na última década, trazer isso daí muito perto. Ela deixou a máquina obsoleta em 3 anos quase. Porque ela faz aquele jogo de pouca memória, com uma placa de vídeo não tão boa e você... Chega uma hora que o software já não te rende a mesma coisa. Dentro de uma infraestrutura que você tem que comprar 5, 10, 15 máquinas, você tem um problema sério com essa obsolescência programada, porque você não consegue mais acompanhar aquele ciclo do software, tá certo? Enquanto que, se você estiver dentro de uma máquina mais PCzeira, assim, você consegue ir um pouco mais longe. Pensando que aqui no Brasil a troca de máquina ela é muito mais lenta, né? Ela é de 5 para cima, você tem um problema sério nessa hora de dizer, não, compra Mac que tá garantido, né? Ela não é uma escolha fácil, porque o problema vai recair em você muito mais rápido do que uma máquina que você consegue dar mais longevidade. Eu fiquei um pouco na esperança com a história dos Mac Pros, né? Então eu vejo que porque o problema é que ficou impossível de comprar ele, mas eu acho que a única máquina que daria pra manter essa lógica atual seria o Mac Pro, que você pega, sei lá, se comprar um daqui 2 anos, o último Intel, né? Você consegue ir trocando a placa, troca a placa de vídeo, troca o HD, né? A galera editando no G5 lá, nos ralador velho, até hoje tem a galera editando neles aí, segurando a onda, fazendo edições básicas, os caras estão segurando há 15 anos, negócio, sei lá quanto tempo.
Edição Mas é básica brabo, não, assim, mano, se você fala quer... assim. Fala assim que meus raladores são tudo bom. Não, eu amo, e acho que isso é uma prova do que a Apple é capaz, mas é justamente isso. E outra também, né? Com certeza, eu particularmente tenho um problema muito sério, que são essas bolinhas vermelhas de atualização. Eu vejo, meu dedo coça pra atualizar. Então assim, você tem que estar com a máquina dessa usando o Mountain Lion, Snow Leopard, qualquer coisa e não se apegar. Você tá lá antigão... Eu confesso que eu consegui chegar nesse ponto. Que volta a ser aquela coisa da máquina de trabalho. Você volta, eu, quando gravei o disco da minha banda, né, porra, camarada Frejá lá, antigo Barão Vermelho, pra galera das antigas aqui, né, essa cúpula mais velha aqui do chat, sabe quem é, mas talvez jovens que estejam nos ouvindo não saibam que existia uma banda Barão Vermelho, enfim. E eu gravei o disco da minha banda lá e, cara, cheguei no estúdio, falei, porra, Frejá, que isso? Nem era o ralador, cara, era antes, ainda, sei lá, com um sistema 8.9, um Pro Tools veiaco, mas é pra gravar Wave, malandro. Ele tinha 3, 4 plugins, só que no caso dele ele tinha, porra, bons Neumanns, microfones, pra quem não sabe, tinha tal, e ele não precisava tanto da tecnologia. O computador pra ele era só uma máquina de rolo, praticamente, que recava. Então, ele falava, mano, aqui eu não fico abrindo o novo aplicativo, eu não instalo o Skype novo, eu entro aqui, ligo... Aquele é um appliance, é um gravador. Gravo o áudio, nunca deu pau, porque ele não fica instalando gerenciador de clipboard e coisinha que joga a tela pro lado, é a máquina do Pro Tools. Ligou o Pro Tools, gravou, fechou, não dá pau. Então, pra isso, tem aí máquinas, como disse o próprio ralador, que funcionam muito bem. Só que é isso, Brasil tem que ter uma máquina que faça até a janta, e aí já era, né? Não, mas o problema também é a questão do software da própria Apple, né? Isso você falou do Pro Tools, mas pensando, por exemplo, no Final Cut, eu não sei o que vai acontecer, se o próximo Final Cut lançado vai aceitar o Mojave, por exemplo. Não daria pra ficar no set até hoje, né? Não daria, né? Então, mas Rafa, para o que você faz, você precisa do próximo Final Cut? Para o que você faz, você não faria no Final Cut 7? Isso. Total. É isso, faz igual os caras do Pro Tools, bicho. Deixa a máquina quieta aí, para de ficar... E não me apego e vou pro DaVinci sem problema e vou pro Premiere sem problema. O meu maior problema realmente que me afeta mais é o ecossistema. Que esse meu MacBook branco conversa com a minha máquina, que conversa com o meu iPhone e a agenda é a mesma pros três e as notas e tudo na nuvem e o caramba, né? Se eu precisar montar um PC, eu perco, sei lá, fode várias instâncias da minha vida, tá ligado? Não é à toa que a União Europeia bota uma multa na Apple, na Microsoft a cada 6 meses. Exatamente por causa disso, porque vai de contra com a ideia do sujeito poder escolher. Está travando a vida digital do sujeito. Agora, a Apple já fez essa mesma lambança de, vamos dizer, de mercado com o próprio Final Cut. Ela entrou no mercado de vídeo com o Final Cut, deu aquela chutada na porta, todo mundo teve que se adequar a esse novo produto chamado Final Cut. Ele faz uns 5 anos que está bem secundário dentro do roadmap todo da história lá. Secundário está sendo bem gentil, né? Bem gentil. E ainda tem pior, né? Na live o cara falou do Premiere. Aí espera lá. Mas eles mostraram... Não, pois é, mas aí tem a seguinte questão. Eles mostraram o Final Cut rodando dentro de um iMac que tinha um chip ARM novo desse de iPad. E eles citaram, né, que a Adobe já tá adaptando os aplicativos deles para esses novos chips. Mas é interessante isso que você falou, Taboada, do susto que a Apple levou com essa transição do Final Cut, que foi no susto, né? Você tava usando o Final Cut 7 num dia, quando você chegou no 10 você não podia fazer a transição de um para outro. Mas é interessante que para essas máquinas novas, eles têm um programa chamado Rosetta, que ele vai ler todos os programas antigos nesses processadores novos. Mas isso já teve também do 64, do 32 pro 64, né? E aí a gente se engana por um tempinho e depois tem que abandonar. Esse programa vem com a carinha do Papai Noel, né? Você acreditou mesmo que o negócio ia funcionar. A gente se engana um tempo ali e depois vê que não dá. Eu sofri isso com os plugins de áudio. Pra cacete, assim, sofri muito. Nos anos 2000, quando eu saí do meu Pullman turbinado e fui sentar numa ilha, o que acontecia era exatamente isso. Tinha um negócio chamado Universal. Dentro do Mac OS X. Lembro de nós. Eles lançaram um novo, Universal 2 agora.
Então, eu tô fazendo sinal de joinha, senhores ouvintes. Joinha, porque assim, a performance não era a mesma. Claro, o processador vai suplantar toda... A gente tá falando de operações para vídeo muito específicas, leitura de disco, envio e volta para a placa de vídeo, né? Tem um tráfego ali intenso dentro da placa-mãe e as amostragens todas, seja de áudio ou de vídeo. De verdade mesmo, gente, a gente não tem um mercado específico como abrir um site ou jogar um jogo. A gente está falando de um mercado específico para um processo, que tem que uma garantia de produto, né? A gente temos que ser mais industriais nesse aspecto, tanto do ponto de vista de como pagar melhor o editor para ele ter a máquina boa dele em casa, quanto também pensar se vale a pena ter uma máquina. Eu acho legal essa ideia da transição quase sem problema, mas eu vou te dizer que a partir do momento que acabou a transição, todas aquelas máquinas que tinham até 3, 4 anos Apple ainda em PowerPC viraram peso de papel de um dia para noite. Claro, o fetiche é você ter a mais nova, mas viraram peso de papel. É isso, vai ter uma função específica num lugar específico. Ninguém rela para fazer update. Não é para baixar nada nessa máquina, entendeu? Não é para aqueles post-it colar. Não faça download. Total. Não instale nada. Let's play back some 4K video. As you can see, playback is super smooth. And all your filters are here, and you can apply them in real time. Let's try some color correction. And I can even add animated titles and lens flare, all during live playback. O resumo da coisa toda, eu acho que eu falo até por mim aqui no caso, né? Porque eu sinto muito que é muito mais eu orientar minha cabeça. O Porto falou disso antes, cara, de orientar minha cabeça assim, cara, mas eu preciso do software novo pro que eu faço. Porque às vezes assim, pô, mas eu quero a máquina que edite 4K. Muita gente pergunta isso no AVZ lá no Audiovisuando. Pô, você vai vender seu hack antigo, ele edita 4K? Eu falo, cara, edita, mas não vai ser uma boa experiência porque é uma GTX mais antiga. Ah, mas eu quero editar. Eu falei, pô, legal, você tá captando em quê? Não, eu tenho uma T2i aqui da Canon que eu faço. Eu falo, mas ela não te dá um material 4K, é uma ótima câmera pra você tá começando e tal. Não, mas é que a máquina tem que editar 4K. Eu falo, então, usando esse exemplo do audiovisueiro comum, se é que a gente pode dizer, e acho que todos nós temos um pouco disso, a gente, é o que você falou ali, o Taboada falou, é o fetiche, a gente quer ter o novo, é até legal não perder isso, mas chega um lugar, principalmente quando a gente tá botando grana ou isso faz parte do nosso trampo, a gente saber onde o profissional precisa estar e o que ele pode desejar, porque senão a gente começa a se sabotar. Eu acho que é isso que não, e fica infeliz, né? Fica infeliz, eu não tenho máquina. Não, se você for ver, de todos esses caras que querem a máquina 4K, se for ver quantos desses caras já colocaram um produto 4K no ar, pois é. Dá pra contar na mão. Porque às vezes você edita 4K na sua máquina só pra não ter que converter, porque a câmera que veio nativa e você edita 4K. Mas o produto final, saída 1080, precisar entregar 4K, dá pra contar na mão. A verdade é que o 4K é só pra finalizar, é pra dar aquele esporte final. Ninguém edita em 4K. Pra que editar em 4K? Pra fritar tua máquina? Não, então, agora... Porra, tem proxy. Agora já tem gente editando em 4K só pra facilitar o workflow, porque a máquina aguenta. Eu entendo exatamente o que o Porto tá falando. Não precisa fazer proxy. Editando em 4K ou não, o final, na maioria das vezes, é 1080, né? A verdade é essa. O que eu acho que ele quer dizer é isso, assim. Então, hoje a minha máquina eu não preciso fazer um proxy. Fora isso, mas assim, mesmo a máquina que eu tinha um Mac Mini antes desse meu Hackintosh Mac, né? O ralador alterado, o que eu fazia, ele não aguentava muito bem, não dava pra dar play em 4K, mas assim, eu editava tudo, descia tudo pra 1080, editava tudo, na hora que eu precisava exportar, aí demorava um caminhão, tudo bem, né, era um Mac Mini 2012, mas ele exportava, sacou? Eu não conseguia dar play, não conseguia manusear, aplicar coisas e tal. Quem nunca? Mas dava pra exportar. Então, assim... o sujeito, como você falou, pegou uma máquina dessa que você estava vendendo, ou tem uma máquina mediana, um pouco abaixo dessas que a gente tá falando, dá muito bem pro cara ficar trabalhando em 1080 e só usar o 4K pra exportar. Total. Né? Não tem, eu achei muito legal a sua lógica, e é isso mesmo, de tipo, cara, a gente não precisa realmente ter sempre o novo, né? Cara, pera lá. É o editar em 1 para 1. Tem aquela coisa, não, vamos editar em 1 para 1, que é uma coisa da década de 90 e tal. A verdade verdadeira é que tudo, hoje, é baixa resolução. A partir do momento que você pegou o RAW e transformou num proxy ou diminuiu o tamanho da tela para edição, você já está trabalhando com codec que está diminuindo o que o chip da câmera captou ali.
Então, a questão de você ter uma máquina para rodar em 4K significa assim, ou você vai botar o cliente sentado, no caso que o Rafa agora está dentro da Publicis, aí deve ter um sofá gostoso de produtora, década de 90, aquela coisa que chegava até a copeira perguntando se ele não queria alguma coisa para beber ou para tomar, para comer. Pão de queijo. Pão de queijo, exato, né? Quantas salas Saudosos pão de queijo. Saudosas finalizadoras com aquela pomp art, aqueles sofás de couro maravilhosos, enfim. Aquela tábua de frio, salames. Isso, aquela sala com aquela luz maravilhosa. Esse engalamado aí, ele meio que deixou de existir já faz uns 5 anos. Você tem, obviamente, essas salas. Eu sempre me lembro da Alamo, que tinha uma sala de cinema aqui em São Paulo para pelo menos, acho que umas 25 pessoas, mais a mesa cheia, 48 canais ou mais, para mixar um filme. Acabou, entendeu? A sala recém-montada, cheiro de novo, e deixou de existir, entendeu? Então, eu acho que a gente está indo para um tipo de produção audiovisual muito mais circunscrita aos processos estarem em locais quase home office, né? Vou colocar assim, no quase home office, onde o sujeito tem controle do que é dele e do que ele é capaz de fazer, e portanto tem que medir aí qual é esse valor aí, a gente tem que achar aí um valor subjetivo do conforto para poder ir para o próximo passo, né? Ou seja, para continuar oferecendo esse serviço com uma dignidade aí saudável. Né? Vamos combinar que essa pandemia deu uma puta força nesse conceito de faça em casa, total. Faça direito. E fora isso, indo por essa lógica que te desenvolveu aqui, de que a gente tem a máquina do trabalho, né, e tem outras coisas. Pô, cara, a gente falou nos episódios atrás aí com o Natan, lá do canal Natan Por Aí, o cara não usa computador, a não ser pra editar. E de fato, se você for pensar, cada dia mais a gente tá usando menos computador e mais o telefone, né? Então, se você compra um iPhone, por exemplo, você tá com os fetiches resolvidos, né? Eu tô sem laptop faz uns 2-3 anos já. Eu também, eu tô com esse Mac só pra roteiro, pra pauta, mas assim, tipo, tarefas do dia a dia eu faço quase tudo no celular, assim, acaba que como você tá na ilha de edição, acho que o editor ainda tem isso, entre um render e outro, uma situação ou outra, um gap que dá ali, você acaba dando um alt tab e usando a máquina, né? Mas se a gente conseguir separar bem, a verdade é que não vai ter toda essa necessidade do que eu falei lá atrás também, pro Duca, de aí você vai ter que comprar uma máquina separada pro fetiche, né? Pra satisfação. Obviamente que é uma delícia, mas... Essa máquina você já tem, ou vai ser o celular, que daqui a anos vai estar muito mais evoluído do que hoje. Ou o próprio iPad, né? Que tá cada vez mais virando um iMac, vamos dizer assim. Vocês acham que com essa migração de código, os Macs novos já vão, com esses chips, ARMs, já vão conseguir tocar, como a gente já falou, né? Rodar tanto aplicativo de iPad quanto de iPhone. Sim, essa é a ideia. Eles ainda não falaram que o contrário tá certo de acontecer, mas é muito provável que você possa ter um Final Cut, que você possa ter outros programas rodando num iPad, por exemplo. Então, né? Nesse primeiro iPad Pro que eu tive lá, que eu comentei, cara, ele rodava 3-4 layers ali, cara, de 4K, obviamente de iPhone, né, gravado, enfim, comprimido, enfim, mas rodava tranquilamente, assim, a experiência, ela existia. Agora, eu acho que tem uma outra questão que eu acho que nem entra aqui no caso mais, é que quando você é um editor, você não tem como ficar naquela experiência pequena ali por muito tempo. Eu acho que ele se torna uma máquina, o iPad ele se torna um suporte muito potente para edits rápidos, né, pode ter um Final Cut por você já ter a linguagem, de repente você não precisar ter um MacBook, mas quando você vai editar um curta, um longa, qualquer coisa que seja de horas e horas, o desktop é uma questão física do ser humano, de sentar em um lugar mais confortável. Por isso que é o que você falou, de repente o Rafa não vai precisar mais ter um notebook, porque o iPad dele vai dar conta até de editar com Final Cut. Coisas leves e rápidas, aí matou. E digo mais, talvez um iPad Pro na mesa, você conecta um cabo nos seus monitores e no seu teclado ele processa tudo. Total, entendeu? acho que é por aí. E tem uma diferença básica, assim, o iPad ele funciona muito bem como extensor para áudio
e menos para vídeo, porque as ferramentas do vídeo são muito poucas e muito objetivas. Já as ferramentas do áudio, elas são muitas e espalhadas. Você precisa ter uma equalização ali, que baixar um pouquinho o threshold do compressor. E já a edição de vídeo, ela é uma coisa cirúrgica, corta, efeito, traz, volta, assiste. Uma das outras coisas que a gente já passou por aqui pelo Sala é a história do teclado objetivo para edição. Eu sonho com alguém pegar aquela cara da beta assim e transformar num remote para Final Cut, por exemplo, ou para DaVinci. E eu acho sensacional. Né? Eu adoraria ter lá o player, e é vídeo, é áudio, e aquele jogue Shutter que tinha aquela coisa de você rodar e tal, né? Essa experiência física com o negócio, pro vídeo, ele é muito certeiro, é só aquilo que faz. Já no áudio é um monte de coisa que está acontecendo ao mesmo tempo. Eu não sei, a experiência da extensor de tela já até existiu, acho que no iPad junto com o Final Cut. Não é, Rafa? Não teve um negócio desse? Tem do desktop pra ele, né? Ou você bota ele HDMI, mas é dele o Rafa acho que tava falando ao contrário, dele fazer a vez do seu notebook. Isso. Que às vezes a gente pega um notebook e dá uma saída HDMI, quando quem processa é o notebook. Hoje você consegue usar o iPad linkado ao teu desktop como um monitor, mas acho que nessa evolução pode acontecer isso. Eu tenho um Mac Pro 15 lá, já o novo daqui a tantos anos. Ele é tão potente que eu vou espetar 2 monitores nele e ele vai processar. Aí você faz dele um desktop light. E eu vou mais longe ainda, eu fico pensando no dia que, cara, tudo isso, sei lá, daqui 50 anos, se você tiver um smartphone, vai ser esse o nome, né, da coisa que exista, mas um sólido, né, algum objeto de intercomunicação e tal, tecnológico, vai resolver. Onde você tiver, talvez você não precise nem conectar nada, né? Eu acho que o caminho... Talvez o software já seja numa nuvem, que é super, que a banda já não é problema, mas a gente tá viajando. É que nem uma discussão, acho que aí é uma viagem lógica, porque a gente tá aqui brincando, mas é como eu e o Américo lá, meu parceiro no Audiovisuando, a gente brinca muito, que eu odeio fio, né? E aí, acho que muita gente também, acho que odeia coisa de fio pra cacete e tal, e sempre que acontece alguma coisa, eu tenho que pegar e espetar um cabo, porque o Wi-Fi ou o Bluetooth não tá funcionando, ele fala, e você sempre fala, ainda acredita que o fio vai acabar. Aí eu falo, cara, mas vai, porque hoje já se carrega energia. Ele, cara, mas pensa assim, se hoje você consegue transferir tantos dados sem fio, com fio você consegue muito mais, então você o sempre fio maior. sempre vai existir pra você poder fazer muito mais. Mas, por exemplo, a Apple já não tem mais cabo Ethernet. É uma tendência mesmo eliminar. Tem um limite. Cara, eu odeio admitir isso, mas tem um limite. Por exemplo, quando eu faço as lives, eu uso o protocolo NDI pra falar meu desktop com o meu MacBook. Rola. Espeta o cabo é na hora. Entendeu? Sem o fio não rola tão bem. Quando eu coloco o fio, rola na hora. Ou seja, o dia que o sem fio chegar nessa capacidade, o com fio também vai ser melhor. Então acho que, como diz ele, o fio não vai acabar nunca, cara. Então acho que isso se estende ao hardware. Eu acho difícil que não vai ter esse fim. A questão toda aqui, o Wi-Fi, se você olhar a traquitana que tem por trás para transformar aquilo em onda e transmitir para o negócio que vai desempacotar a onda e dizer, tem 0 e 1 aqui e isso representa um arquivo ou um streaming, é de uma engenharia que não chega ao ponto de você empacotar e botar num cabo já logo direto a coisa, você entendeu? Tem outra lógica da engenharia. A outra é que, assim, eu acho muito difícil o Wi-Fi chegar no nível que chega o cabo por uma questão de banda, de largura de física mesmo. No cabo você consegue comprimir. Sim. Com 5G, será que a gente não chega nesse ponto, Taboada? Quando o 5G for uma realidade? Não chega. Isso, então, o 4G é aquela realidade que eles te venderam? Não, tem isso. Não, mas o 4G em relação ao 3G já é muito impressionante. Não, o cara que está desenvolvendo sem fio, também tem o cara que está desenvolvendo com fio.
Né? Antes a gente falava, Exato. puta, meu, agora minha máquina tem uma placa de rede de 1 GB. Aí você fala, puta, incrível, né? Aí 1 GB já não dá mais. Agora a Apple lançou o Wi-Fi AC, que é de quase 2 GB. Pô, é muito melhor que 1 GB. Mas já tem a placa de 10 GB, já tem a placa de 40 exato, GB. por isso que nunca vai acabar, exatamente. Outro dia eu vi um Switch que tem uma placa de 100 GB. Jesus. Então daqui a pouco a nossa máquina vai vir com 100 GB. Precisa ver se a gente vai precisar de 100 GB, né? Mas se a gente precisar, já tem. Assim já tem. Né, 50 anos atrás, o 1 GB era o cura, era o máximo da capacidade tecnológica. Sim. As duas coisas andam juntas, né? Eu acho que foi meio mais ou menos aquela coisa mas o digital vai chegar na película. Discussão polêmica, mas é exatamente isso assim. Chegou, talvez, mas o que a película faz, ela já faz lá muito bem. Pra uma época que você pega um filme de 40, 50, 60 anos atrás, ele já era muito bom. Onde eu quero chegar se você evoluiu pra cacete o Wi-Fi, é porque certeza o cabo já tá muito mais à frente, o Wi-Fi tem que correr atrás. Eu acho que isso é o que é o ponto da discussão. Então, aí o que ele falou aqui, eu não preciso nada além do que o Wi-Fi me dá. É, de novo, a gente se colocando no nosso lugar e não querendo a tecnologia pela tecnologia. Né? É o custo versus aquilo que você precisa. Exato, exatamente. Dokai, eu nunca comparo o mundo analógico ao digital. Nunca. Porque não dá, né? Não dá. A película 35 é suporte e informação contra a luz, né? Exato. Já o mundo digital é o mundo interpretado. Sempre tem que ter um codec, a placa de vídeo, é um mundo interpretado, né? Exato. Mas vamos combinar que se a película tivesse evoluído com 1/5 da tecnologia da evolução que teve o digital, a gente talvez estivesse no 16K na película, né? Ela já era muito boa, só que ela ficou anos sem evoluir, né? Mas na época que estavam ainda discutindo o que é melhor, o que é mais bonito, se era o charme ou o funk, tinha lá uma história que era o filme de 35, melhor película possível, melhor processo possível, cópia de exibição, chegava a 35K. Tanto é que o codec de exibição em cinema, que é o DCP, ele tem um padrão de cor que a gente está usando hoje com a melhor tecnologia lá, 16, quase 20% do padrão de cor. Se você encodar em 20 e 20 para colocar dentro do DCP, ele cabe XYZ é o padrão de cor. Ele cabe 200 mil tonalidades de cor, né? E a gente não tem condição de colocar lá, fora a qualidade do projetor, fora a quantidade de sala. Então, assim, sala 8K ou sala 16K não tem. Os scanners evoluíram, os projetores evoluíram, né? Quer dizer, se o digital realmente não tivesse vingado, a película hoje seria talvez tão mais incrível do que é o digital hoje. É que eu acho que aí tem outros processos mercadológicos envolvidos que fazem esse crescimento digital ser diferente da época analógica. A época analógica, ela se pautava em resolver o problema. Aqui a gente se preocupa, nesse mundo que a gente está, cara, sala de filosofia, saímos da economia, vamos para filosofia agora. Muito bem. A gente se preocupa mais com a quantidade de produção que a gente tem. Se a gente processa mais informação. Se a gente processa mais informação, nossa, tá rodando muito, tenho 4 pistas, 4K, 8K, transmitimos um arquivo de máquina a máquina 10G. Então, a preocupação era outra. O 35mm era o formato mais universal da face da Terra, depois do vinil, eu acho. Porque em qualquer lugar do mundo, você tinha um projetor 35, os dentes eram o mesmo, o som analógico estava lá, você botava, rodava, e da Coreia do Norte a Manaus, entendeu? Precisava nem traduzir o manual, era só dar o rolo que eu sabia o que era fazer. Era só dar o rolo, o cara... A única coisa que o cara perguntava, tá de início ou de final? Aí você entendeu? Se tivesse posso colocar ou eu tenho que botar de início? E pronto. Tá de início ou de final, pronto, e aquilo roda, né? Então, eu acho que tem uma preocupação da humanidade, olha, de novo, a filosofia, que bonita essa sala de edição, aonde a gente coloca a ideia de como que a gente quer projetar
esse negócio. Por isso mesmo, de novo, né? A gente já chegou a essa conclusão 7 vezes hoje aqui, vamos para a 8ª, aonde a gente tem a máquina do possível, tecnologia do possível, tá ligado? E eu acho que eu sempre falei, bom, isso aqui é tecnologia do possível, tá? Não vai ter mágica aqui hoje. Vamos tentar montar para fazer, né? Para chegar. Essa que é a real. Essa história de início e de fim, quando editava, né, e virou na história da película pro digital, o cara que sentava o diretor, você tinha que ver se ele tinha mais de 40 ou menos de 40. E quando ele falava, vai pra frente, você não sabia se era pro fim ou se era pro começo. Até hoje tem esse problema na ilha, cara. O cara, coloca pra frente. Coloca pra frente, jogo pra frente Onde no é timeline. a frente é o fim ou a frente é o começo? Porque se o cara é de cinema, pra frente é o começo. E se o cara é de digital, de fita, pra frente é o fim, né? Do jeito que eu sou meio sem noção, até falei já, mas é a minha cadeira que você quer que eu mude de lugar, assim? Não é do material, né? É a minha cadeira? Será que eu tô atrapalhando aqui o monitor pra você? No navegador, né? Igual rolar com o mouse, né? Que tem gente que fala pra navegador. cima e tem gente que fala pra baixo. Pra cima e pra baixo, é a mesma coisa. Cara, eu não consigo me adaptar a esse lance de imitar o celular, cara. Quando eu sento numa máquina que não é minha, a primeira coisa que eu faço é voltar do jeito que era antes o mouse ali. Do jeito a alavanca de avião, né? E a Apple, pra ajudar, ainda inverteu a parada, né? Então, eu desinverto. Você rola do jeito PC, Rafa? Puta, eu não sei qual é o jeito PC, porque eu não mexo no PC há 300 anos. Não. Se você entra na Apple e inverte, é porque você bota do jeito PC normal, que sempre fazem. Então é esse aí. Cara, eu não consigo. Fala pra um aviador que isso aí tá errado, que você vai ver só o que ele fala pra você. Tem isso, né? Pra baixo. Quando você abaixa, o negócio sobe. Quando você sobe, o negócio abaixa. É assim que funciona a vida inteira. O avião é precursor do mouse. Então, mas não é intuitivo, né? Tanto que o iPad, o Touch, ele faz o intuitivo assim. Não, é pra quem vinha dessa época, né? Pra nova geração, não. Mas eu acho que... o que me espanta é você não conseguir ir no antigo. Como é que você fazia antes? Não era invertido antes. Você invertia, você dava um jeito de inverter ou não? Não. Assim, quando eu usava o PC, eu usava do jeito que é, obviamente. Quando eu fui pra Apple, óbvio que deve ter tido um choque ali num primeiro momento, mas hoje, pra mim, não só pelo costume, é muito mais óbvio que ficou mais confortável. Saquei, pra você melhorou. Porque eu acho que o intuitivo é isso. Se você pegar um bebê e der na mão, ele vai fazer assim e assim. Então ele tem que funcionar assim, e não ao contrário. O PC, ele não é intuitivo, ele parece que é, porque você querer subir um avião e puxar, pra mim faz sentido. Porque você puxa, ele tá subindo. Você vai olhar, você vai puxar e o corpo ele vai olhar pra cima, certo? Desculpa aqui o afastar do microfone, mas pra mim faz sentido. Agora. No navegador ali é pra cima e pra baixo, fim. Não é? Tô viajando? Discussão eterna, né? Na verdade, cada um que use do jeito que quiser e tá tudo bem também, ninguém vai brigar por isso. É que nem a nossa discussão lá no Sala VIP de que você usa mouse? Não consigo. Caneta? Não consigo. Rolou esse papo hoje lá. Cara, o ideal é ter os 3, né? Eu uso os 2, caneta e mouse. Eu vario bastante porque eu vi que um só me dói o punho, a caneta ela não me dá a precisão total que o mouse em várias situações dá. E eu até falei, se eu vivesse num lugar onde o dólar fosse bem mais baixo ou você teria nos Estados Unidos, eu comprava o trackpad também. Mas deixa na mesa ali, o que der. Se tiver o jog do Tabuada, aí adoraria também dar um... Tabuada, dá uma mexida no jog ali da Bela. Mas é o que o Tabuada falou para a nossa 8ª conclusão da mesma coisa, que é: use o que você precisa e o que você se dá bem, não é um problema, né? Big Sur is going to be a great release of macOS. Today is going to be a truly historic day for the Mac. Today we're going to tell you about some really big changes, how we're going to take the Mac to a whole new level. Agora eu queria puxar um outro papo aqui, que tem a ver, mas uma coisa que, tirando toda essa questão do hardware de fora, do pouco que eu pesquisei, eu vi ali que me chamou muito a atenção foi a diferença pro o novo sistema operacional, né? O tal do Big Sur. Parece que, cara, durante muito tempo o sistema operacional ditou que ia ser o telefone, né? Tipo, surgiu o telefone, vamos tentar colocar as coisas do computador no telefone. Olha que legal, tem calendário agora no telefone. Olha que legal, tem um aplicativo pra falar
sei lá, tudo que a nossa referência era do computador foi o telefone. E agora o movimento ao contrário, né? Analisando por essa questão toda que a gente já chegou nessas conclusões de que, no fim das contas, o computador é secundário, o celular é o que tá mandando e tal. Mas isso, pra mim, chegar no sistema operacional e eu ver aquela tela cheia de aplicativos de celular e com umas novas disposições e tal, eu confesso que me deu uma assustadinha, assim, e até uma curiosidade de ver como é que vai ficar isso. Eu vi depois em alguns vídeos que eu dei uma futucada, que também não é tudo isso do jeito que pintou ali né, quando você vê o layout ali principal, parece que virou uma grande tela de celular, mas não é bem assim também. Assim não, como aquele dashboard, né, ou aquele foguetinho aqui no dock, ele mostra launch, tudo ali, os ícones e tal, e o launch, e não é bem assim, né, ainda é o Finder e tal. Qual a impressão que vocês tiveram disso? Pra onde vocês acham que vai? No fundo, o Bill Gates tinha razão quando fez o Windows 3.1 com os aplicativozinhos todos no desktop. Essa é a real. Todo mundo falava, não, isso é coisa do passado. Esse negócio de desktop cheio de aplicativo não tem nada a ver. Lembra quando entrou o Windows XP e os macOS? Vê o menu, né? No final, Bill Gates tinha razão. Eu acho que além dele ficar com uma cara de iPadão, assim, né? Ficar com a cara dessa coisa... eu, particularmente... Eu não posso dizer que sou contra, porque acho que também vale essa coisa de você olhar, navegar e tal. O que me preocupa mais não é só a questão do layout ser parecida ou ser orientada a aplicativos e tal. Eu acho o brabo é embarcar coisas que fazem mais sentido quando você usa o dedo. Então, por exemplo... uma barra de volume, ela só faz sentido ter aquele layout para um lugar que você usa dedo. Eu acho que quando você tem uma experiência que é a do desktop com o mouse e tal, eu acho que tem elementos que não precisam ter aquela cara. É que nem quando eles acabaram com aquela coisa, tem um nome isso, mas eu esqueci agora, me corrijam aí se eu não vou arriscar, mas o lance é aquela coisa da realidade, né? O ícone de TV tem que ser uma TV. Então, quando eles fizeram o iOS 7, eles acabaram com isso e fletaram tudo, né? Tem um nome essa coisa de representar esquemorfismo. Esquemorfismo. Isso. Então eu acho que isso, mal dizendo, é a mesma coisa de inversa, sabe? Porque assim, aquilo ali foi desenhado pra aquela coisa na mão, e aí de repente tinha que ser aquele tamanho maior, porque você tem que encaixar o dedo naquele possível que não é mais o pininho e arrastar ele. Numa tela de 27, de 24 que você tem aqui pra usar com o mouse, que é uma ponta, eu acho que tem coisas que vieram de lá pra cá, que óbvio, com o tempo podem ser reajustadas, e aí em algum momento do futuro, isso tudo chegue nesse meio termo, que é desktop e gadgets e enfim, iPhones e qualquer outra coisa, que pode ser legal, mas o que me preocupou mais foi essa coisa da usabilidade fazer sentido, parecer, que eu sempre fico assim de procurar essa coisa intuitiva, de falar, aquilo ali tá ali porque faz sentido. Quando foi pra mão, teve muito isso. E aí trazer isso pra cá parece não fazer muito, porque... assim como eu acho que muita tela não é touch, porque não dá pra ficar horas com o braço em pé, sabe? Não sei se eu me enrolei, mas o que eu queria dizer é... se o cara tem um iPhone e não tem um Apple, porque aí a relação vai estar direta. Mas não faz sentido nenhum o cara que já tem um computador Apple ter que reaprender, principalmente se ele não tiver um iPhone, ter que reaprender toda a interface da máquina. Pois é. Uma coisa que eu não sei até que ponto isso é assim na prática, como o Rafa disse. Às vezes, quando instala aqui, quando instala, a gente vê diferente. E o tamanho das coisas, é isso que eu queria dizer, sabe? Assim, a Apple, ela sempre se preocupou com o layout, o design também dos aplicativos e tudo. Então, assim, uma barra de volume no iPhone, ela é grande porque ela tem que ser grande, porque você tá num gadget pequeno e vai usar o dedo. Você tem que botar em cima e conseguir ver. No desktop, eu acho que não é bem por aí. Então eu sonho com que isso chegue no meio termo com o tempo, sabe? Eu gosto da transição da máquina de escrever para teclado. As máquinas de escrever mecânicas, você tem aquela coisa de se apertar o dedo dentro da máquina de escrever. Quando fizeram as IBMs elétricas, já uma coisa assim, tem um costume aí de que aquela tecla respondia com o relar do dedo, você já batia ali, né? Ela já batia Eu acho que é a mesma coisa que se faz um pouco presente nessa transposição aí o ser humano necessita de um teclado com tecla que afunda, porque já seria possível lançar um computador com duas telas, como já foi tentado algumas experiências. É muito difícil você bater numa coisa que você não responda. O celular, ele não tem a função de você escrever um texto, de você editar um vídeo, ele não tem essa função primordial, ela tem a função de você estar comunicável.
né? Então, eu acho que é possível que a Apple lance um monitor touch, por exemplo. Se bem que eu acho que ela é contra, porque o que ela quer é aquela retina... Cara, experimenta ficar com a mão assim. né? Você fica... Não dá, horas. Não, e nós somos seres humanos, a gente tem gordura no dedo, tá certo? Também. Então aquela tela vai ficar suja, segundo a limpeza Apple, para aquela foto bonita do site, você entendeu? Já que você está desenterrando as coisas velhas aí, pergunta como é que é para os operadores de Editbox e de Henry, como é que é ficar mexendo o braço. Você lembra que era uma tablet gigantesca e o cara ficava... o conceito é o Então, mesmo. o cara remava para editar. Eram remadores, braço de remador. Não, você tem feito muitas vezes assim, não, eu sou editor. E era aquela coisa de ficar remando mesmo com um filme virtualizado ali, né? Eu acho que tem uma transposição aí, eu acho que a gente ainda precisa melhorar muito a ergonomia. Falando em ergonomia, tela versus device de operação, né? Quando o Rafa falou uma coisa muito interessante, essa coisa de você mudar o tipo da operação, mouse caneta, mouse, eu gosto muito do mouse de bola, né? Ou trackpad. Aquele que você não, ou trackpad, você não... Trackball. Trackball chama, isso, exatamente. Se você varia o jeito da operação, a chance de você ter ler é menor. Isso não quer dizer que você não vá ter, porque é a mão direita o tempo inteiro. Já tentei forçar a operar com a mão esquerda, mas é muito difícil. Eu acho que tem aí uma evolução na ergonomia que, quem sabe, eu vou aqui já jogar uma... Imagina que lançarem um capacete, por exemplo. Você, com as ondas cerebrais, você começa a operar as coisas. Não, uma coisa entendeu? mais possível seria o uso de duas telas. É você tirar o teclado, ele virar uma tela onde tua ergonomia continua aqui com a timeline, e aí você usa a tela de frente para olhar. Porque esse movimento de levantar o braço é muito... Ninguém vai ficar 8 horas com isso. Agora, se é aqui, talvez você consiga mexer na timeline, mexer num clipe, tipo, né, um iPadão deitado e a tela na frente. Aí acho que pode ser que funcione. Mas a tela que a gente costuma ver, 90 graus aqui, o que eu quero dizer eu acho que para ficar touch esse processo, só se a tela descer, porque é o que você falou, fisicamente não tem cabimento, cara. Seria fazer o que o pessoal de 3D faz, né? Que é trabalhar com a Wacom. Exatamente. Você deita ela e trabalha Você com a puxar tela uma embaixo, tira grande, touch, que é uma tira grande de 50 por 30, que é a timeline. Aí você mexe aqui, beleza. Imagina que legal uma TV mesmo, sei lá, 24, 30 polegadas, um monitorzão deitado na tua mesa e você com a caneta, cara, editando. As mesas de áudio da Avid, elas já operam nisso. A Slate Digital tem isso também. Exatamente. Também. Mas tem uma questão que eu tava até discutindo com o Porto outro dia, que eu tava falando de videogame, né, saiu The Last of Us, eu tô jogando, não sei o que, aí ele falou, porra, eu joguei esse jogo, né, meus filhos têm o PlayStation 4 aqui também e tal, não sei o que, aí ele falou assim, mas, né, Porto, você falou, mas meus filhos agora só querem saber de jogar no computador, e aí a gente tava numa discussão sobre teclados de computador, eu falei, porra, mas pra que jogar no teclado, né, você tem um joystick ali e tal, tudo ergonômico e tal, ele falou, o teclado tem 900 teclas, né, o joystick tem 10, então eu acho que, para a questão de controle, de caminho para onde o mundo vai, é muito mais rápido você editar com um teclado do que um processo manual, romântico, sabe? Olha, vamos deitar uma tela e eu vou ficar com a canetinha pegando a coisa dali, arrastando pra cá e tal. Né? Então eu acho que, assim como é isso, os consoles de videogame já estão perdendo um pouco o sentido, né? Porque o cara que vai jogar Counter-Strike, sei lá o que, ele tem 1000 teclas e atalhos num teclado que tá um botãozinho do lado do outro, né? Eu acho que pra edição é a mesma coisa. Quando a galera do Final Cut começou a dominar o mercado de editores, eles editavam com uma mão segurando a cabeça e outra mão no mouse. Porque o Final Cut fazia tudo no mouse, né? Você arrastava pra direita era uma coisa, arrastava pra esquerda era outra, de cima pra baixo era uma coisa, de baixo pra cima era outra. E aí aquelas outras lindas 101 teclas ficavam ali abandonadas. Cara, assim, todas as vezes, principalmente na época que eu dava curso, eu falava, cara, o mouse é uma ferramenta de apoio. Quem funciona é o teclado, você vai editar muito mais rápido no teclado, você vai ter muito mais opções no teclado. O mouse é porque, infelizmente, no teclado não dá para arrastar o teu bruto do BIM para timeline. O resto é o teclado, cara. E o cara ficava lá segurando a cabeça com uma mão e editando com a outra. Ou, né, coçando, sei lá, fazendo o que com a outra mão.
Não, e acaba fazendo muito mais movimento, né? Ali, vai e volta. Então, na mão do teclado, ela parada. Cansa mais, eu, né? por exemplo, mexo nos atalhos tudo, boto tudo bem pertinho da mão ali, sem ter que mexer muito a mão. Porra, você vale 1000 mouses. Chega uma hora que você nem olha mais. Exato. Ou seja, nona conclusão, Jeito, Taboada. Concluímos que seja um teclado, ou uma Wacom, ou a tela deitada ou em pé, concluímos que você deve usar o que você precisa. At Apple, integrating hardware and software is fundamental to everything we do. That's what makes our products so great. Isso aí. Máquina boa é a máquina que tá resolvendo o teu problema, cara. Exato, eu já parei com essa história de ficar atualizando software. E conhecimento, né, cara, processo, porque às vezes o cara vai ganhar mais tempo fazendo um proxy, né, ele perde um tempo, ele investe um tempo convertendo, mas ele edita mais rápido do que ele ter uma máquina fodona. Aliás, foi legal você ter dado esse toque aí, tem um episódio que o senhor deu uma entrevista muito bem dada, ali no podcast do Luquinhas, eu já indiquei isso pra galera, mas às vezes a galera não perde story e tal. Então, se você tá ouvindo, corre lá no podcast do Luquinhas, que é um amigo nosso, que podcaster também, e o Duca deu uma entrevista pra ele lá, eu não lembro o título do episódio, você lembra o título? Workflow e alguma coisa. Cara, o Duca dá um show, cara, deu uma aula de workflow lá, bem nesse sentido, né, Duca? É porque às vezes é muito isso, né? Acho que é fruto até da nossa, assim, da galera aqui da cúpula sênior do Sala de Edição, pode dizer exatamente isso. A gente mais teve que aprender a se virar do que aprender a editar. Eu acho que o nosso editar é fruto do aprender a se virar, né? Porque a gente nunca teve uma máquina tão potente, a gente nunca teve o bruto que a gente precisava, ou na qualidade que a gente queria, ou no tempo que a gente queria. Então a gente teve que muito aprender a como trabalhar o que a gente tinha na mão do que, eu tenho uma máquina fodona que edita 8K aqui muito rápido. Então, muitas vezes é você ter um workflow seguro, correto, saber onde você ganha e perde tempo, porque às vezes tem a melhor máquina. Hoje eu tô uma máquina que ela tá me dando uma folga tecnológica, mas eu ganho tempo mesmo no processo que eu tenho, porque a máquina acaba até sobrando, porque eu falo, não tô usando tudo que ela me dá. Isso é bom por um lado, ruim por outro, mas o fim o meu processo é rápido. Então é muito sobre isso que a gente tem que aprender, principalmente editores, né? Eu tenho uma questão sobre isso, que falei até ontem sobre essa coisa afinal, qual é a nossa vocação? É resolver problema ou é contar história? Total. Né? Porque às vezes a coisa se confunde. Eu mesmo fui um desviado da narrativa da história para resolver problema. Então eu fui muito mais para a área tecnológica, para a área de estrutura e blá, porque de fato eu olhava a montagem com muita ansiedade em resolver os problemas que ela apresentava naquela hora. Eu sou muito fã da paciência e não, é assim que tem que funcionar, vamos lá. E eu sempre tava, eu quero um pouco do quero mais. Não, mas isso poderia funcionar melhor assim. E se eu fizer desse jeito, funciona melhor. Se eu tirar essa placa e botar essa outra, melhor aqui. Então, eu acho que tem uma coisa que eu acho que é da nossa realidade, né, da realidade brasileira, que o contador da história não vai sentar na máquina e contar a história. Ele vai ter que passar pelo percalço de apagar incêndio em alguma parte do processo. E se a gente entende isso desde cedo, né, outros conhecimentos, outros ferramentais e até mesmo saber a sua limitação em relação aos outros nos deixam mais confortáveis na hora de assumir os riscos. Quantas madrugadas passei acordado por uma bobagem, né? Porque eu não previ esta merda, agora eu vou ter que encodar para não sei das quantas. Outro dia mesmo aqui, a tela do export não aparecia mais para mim, tive que pedir ajuda lá no Sala VIP, aliás, agradecer a todo mundo que me ajudou ali. Mas, é uma coisa idiota, sabe? Porque a gente fica trocando de software e, sabe, atualiza, não sei o que, e os paus se atualizam também, né? Então, acho que é bem isso que você falou, é importantíssimo a gente ter, infelizmente, né, tem muita gente que não se dá bem com a tecnologia, não é tão tecnológico igual, e é um bom montador, são bons montadores. Exato. Eu acho ruim, na verdade, estar atrelado isso, mas a verdade é que se você não atrelar e não for atrás e não futucar, cara, você vai ficando pra trás. E isso vai virando problema pra você. É sofrimento, né? Sofrimento, isso aí. É bem isso, sofrimento confirmado. Porque se você tá num perrengue, você vai ter que ligar, Porto, ferrou minha máquina. O Porto vai vir retirar a tua máquina, ou você vai ter que desligar tudo, levar. Às vezes você podia abrir, desconecta um negócio, conecta de novo,
dá um reboot e resolveu. Ou às vezes, eu vou até além aqui, porque o que acontece na prática é como se fosse assim, receber um material em 4K, minha máquina não roda, vou comprar uma placa de vídeo. Não é por aí. Então é muito assim, se você soubesse que dá pra fazer um proxy, você edita o cliente vídeo. meu passou por isso ontem. Mas é exatamente o cara recebeu isso. Olha a novela, o cara recebeu o material, ele já tinha editado um episódio, rodou liso, 4K, só que ele teve uma oportunidade para trocar a placa de vídeo, que ele já achou que estava na hora, trocou a placa de vídeo e não rodou. Aí veio aqui, mexemos, trocamos a placa de vídeo, não rodava, achou que era material. Aí ligou pro cara, pediu pro cara mandar o material de novo, continuou não rodando, abrimos o material do cara em outra máquina, o material estava liso. Em resumo, o problema era um HD. O HD dele estava engasgando. Sim, né? sim. Não tinha. O Premiere estava dando uma mensagem de erro na tela, mas que não dizia nada. Não era muito clara. Vermelhinho lá, né? Mas não dizia nada. Olha, erro. Mas não falava que erro era. Você clicava, não clicava. O HD tava com a leitura baixa ali, rodando baixinho, e no não final conseguia ele tava entregar. com um pau de smart e o HD dava umas engasgadinhas de vez em quando. E, quer dizer, numa dessa, tudo bem, ele já queria trocar a placa de vídeo, mas numa dessa o cara já teria gasto na máquina, teria gasto na placa de vídeo, teria gasto na memória e, quer dizer... Não, e isso é uma dica que eu até falo lá, que é isso, além de você não ficar refém da tecnologia e falar, pô, eu só posso fazer se eu tiver grana pra comprar, e se você tiver grana acabar comprando sem necessidade, não que tecnologia melhor não seja bom, não é isso, mas às vezes eu vejo a galera falando, pô, eu queria pegar um trampo mais legal lá da igreja e tal, mas eles têm uma câmera 4K, eu não consigo fazer. Eu falo, cara, você consegue fazer. Eu acho que isso te dá até mais segurança quando você tem um processo, você tem conhecimento de todas as etapas do processo, porque aí você adapta pra sua realidade e faz, malandro. Não, conhecimento é tudo, velho, porque nessa brincadeira, eu não lembrava como é que fazia aquele proxy, o Toggle Proxy do Premiere. Aí fui dar uma googada ali no YouTube, não sei o quê. Meu, eu tive que assistir uns 4, 5 vídeos para ver que desses 4, 3 estavam fazendo besteira. Agora, eu que tenho bom senso, eu consigo discernir isso, ok, mas e o cara que não sabe e vai na onda do entusiasta que fez o vídeo ali, achando que estava falando a coisa certa. Mais um fazendo errado. Cara, mas eu via cada coisa e falava, não é possível que isso aí tá certo. Aí via outro vídeo, ia lá outro cara fazendo errado também. Ou fazendo um outro errado, né? Um diferente. Não existe outro errado, jeito né? errado de existe fazer. Diferente, né? Existe o meu jeito, né? O cara fazendo do jeito dele. Mas eu falo, meu irmão, o seu jeito funciona, mas poderia... não é porque funciona que tá certo, né? Exatamente. O YouTube serve muito bem para enriquecer urânio, que tem receitas no forno de micro-ondas, mas para esse tipo de coisa é muito chato, né? Então você enriquece urânio, mas dá um trabalho, né? E eu acho que é um pouco essa mecânica aí da onde está a informação. Eu acho que a indústria do software ela precisa melhorar, né? Vira uma tela de erro. Tomara que o novo OS venha com isso, né? Porque eu já estava falando do novo OS, eu estava pensando aqui, né? Você tem um OS gráfico e você tem um OS escondido ali, né? O terminal, o que está acontecendo com a máquina e tal, né? Nessa mudança de codec que foi feita já há 2 anos, do 32 para o 64, o meu maior problema é ler mídia antiga dentro de máquina nova. Putz, grilo, que saco. Abre um terminal, instala um FFmpeg lá e desce todo o negócio para poder converter de uma... sem precisar da biblioteca nativa do Mac, você entendeu? Quando você tem um processo que vai despender, às vezes você não sabe que vai despender muito, muito tempo, né? E você tem que enveredar por como é que faz isso daqui. É a coisa mais... é quase pesquisa e desenvolvimento e aplicação na velocidade da luz, né? Então eu acho que tem uma base de conhecimento que a gente está ajudando a indústria de algum jeito, que algumas coisas eles poderiam vir em troca. Mensagens mais claras, debugs mais claros do que está acontecendo. Eu acho ótimo a ideia do botão, a ideia do automatizado gráfico, mas quando você tem problema, e na nossa aplicação não é muito raro, você recebe uma mensagem de erro que para decodificar ela é isso. Quanto tempo você gastou para saber que era disco, puro? Puta de um tempo. E descobri sem querer, porque é o pior, né? Pois é. Você vai lá isso. na tentativa e erro. O cara já tinha muito ruim. Eu não precisava abrir o Premiere para saber que meu
disso tá bichado, né? Exato, Não fora faz isso. sentido. Não faz sentido. Exato. E às vezes parece tão... chega a dar uma raiva, porque depois você vai falar, puta, lógico, por que eu não testei a velocidade do HD, que é onde tá a mídia? Mas assim, você não vai pensar nisso, você tá com um problema num software específico. Você falou, não precisava nem desse software pra poder ver, né? Com uma leitura ali viria. Agora, falando é muito fácil. Mas no meio do problema, você pensar que pode ser um problema de hardware, né? Enfim, é aquela tela, desejo mandar o relatório pra gente identificar o problema? Desejo. Deixa eu só olhar esse relatório. Porra, é grego, árabe, sei lá qual é. Quer dizer, pra nós, né, que escrevemos português, é uma linguagem que não dá pra entender nada, cara. Nada. Se esse relatório fosse mais inteligível, você não precisaria mandar pro cara. Né? Exato. Pouparia trabalho deles mesmo. Exato, eu poderia deixar mais... E tem outras mensagens ali que é aquele tal negócio, vai dar sempre esse problema, já bota na caixa de spam todas as mensagens que chegar com esse problema, né? Ainda tem isso. Quem desenhou, quem fez, sabe que vai ter vazamento de memória se o cara escolher a cor e ainda arrastar ao mesmo tempo e for no terceiro layer. O cara sabe que tem isso daí. É lógico. Se ele não sabe, no primeiro mês ele fala, precisamos revisar esse negócio da seleção de cor. Tem uma certa claridade aí, uma transparência. Olha, sala de edição agora falando sobre boas práticas da indústria. Tem uma questão de transparência da indústria tecnológica que melhoraria a nossa pesquisa e busca e aprimoramento do software. Tamo junto, não estamos? Você não quer que eu mande o relatório para você? Então, por favor, bota uma coisa mais clara. Me ajuda a te ajudar. Só que agora, com essa virada de página, vamos combinar que os relatórios vão ficar bem mais complexos, né? É diferente, né? Outra estrutura, vai ter que reprogramar pois tudo. Imagina, são novos problemas. Você vai ter que aprender problemas novos, né? Desktops deliver the highest performance but consume the most power. Notebooks trade off performance for lower power, making them portable. As you can see, normally to get more performance, you have to consume more power. When you take a closer look at this chart, you realize you want to deliver the highest performance at the lowest power consumption. And that's exactly where we want to take the Mac. Pode ser que a gente esteja errado, mas os novos Macs, os primeiros ali, enfim, vai ser aquela complicação, né? Não sei como é que foram os primeiros Intel quando deixou de ser PowerPC, se foi mil maravilhas, mas... Cara, todas as primeiras versões da Apple foram problemáticas. Desde o... sempre é, verdade. Do G5... Todas foram problemáticas. Acho que a menos problemática talvez tenha sido o Mac Pro geração 1. Mas o resto, principalmente os outros que tiveram essas mudanças de processador, né? Do G4 pro G5 não, mas do Power Mac pro G4, né? Foi super complexo. O primeiro G4... Não, demora um tempo, porque as variáveis são muito grandes, né? E as aplicações são muito grandes. A gente estava falando que, o Duca até falou a Intel faz um chip que roda com qualquer computador, feito em qualquer lugar, feito com qualquer coisa. Teoricamente. Né? Teoricamente, exato, teoricamente. E é isso, né? Então, o cara também não pode focar a indústria do desenvolvimento em cima daquele problema para aquele mercado. Claro. Às vezes fica com aquele problema há anos, né? Eu mesmo tentei usar Premiere no começo que eu digo final da década de 90, começo da época da década de 2000, eu tentei mesmo, eu falei, aquilo lá não era Premiere, aquilo era aquele ali nem era ainda, aquele ali não dava. Vamos combinar que tentou na hora errada, tentou na hora errada. Se aquilo era o Premiere, hoje é outra coisa. Se hoje é o Premiere, aquilo era outra coisa. Do 6 para frente e do 6 para trás, não é igual porque o antecessor era muito ruim, mas é uma virada brusca como é o Final 7 e Final 10. Né? A diferença é que o Final 7 era muito bom e o Premiere da primeira geração não existia. Era muito ruim. Nossa, eu vou te falar, viu? Mas e aí, você tava tentando, qual é a conclusão? Você tava tentando usar o Premiere? Não, eu tava tentando usar o Premiere exatamente para poder trabalhar, tá certo? Trabalhava numa produtora, enfim, editava shows e não dava para editar. Eu editava, na verdade, frame a frame. Eu adivinhava como que era a música e aonde tinha que estar o corte, você entendeu? Porque não dava pra dar play 3 minutos corridos, quase. Eu tinha que render tinha que fazer o... tinha dropava frame. Sai tudo do lugar. Sai todo do lugar. Nessa época você não usava Avid na produtora de show lá? Na produtora de show, não usava Avid. Eu usava essa produtora usava Premiere, aí eu comprei um Final Cut, um RAID fudido,
placa RAID, e a coisa funcionou, que era uma maravilha. Eu ia até para monitor profissional. Tinha até, pô, essa imagem não tá legal mesmo, a câmera tá registrando errado, puta, vou ter que marcar todos eles aqui e fazer color correct. Era outra história, entendeu? Mas eu vou falar uma coisa, vocês falando dessas coisas, dessas tecnologias aí antigas e tal, eu quando cheguei no mercado ainda tive contato com isso, e enquanto eu estudava na faculdade, no começo dos anos 2000, né, tive também, não tanto quanto vocês, que são mais velhos, né, a tabuada que tinha o Puma, etc e tal, mas, e o Gol GTI, né, mas, a verdade é que, cara, hoje em dia a gente tá muito bem servido. Total. E tá vivendo uma época de muita facilidade, sacou? Olha, a mesma coisa, outro dia eu vi uma discussão lá, o Rafinha Basso defendendo o YouTube, a galera metendo pau nas coisas que, porque agora, isso faz uns anos já, a monetização, porque fudeu, porque não sei o que. Ele falou, galera, meu, assim, eu só sou quem eu sou por causa dessa plataforma. Hoje você pode gravar em qualquer coisa, põe, tem gente te assistindo, se dependia da TV e tal. Na edição é a mesma coisa, se tinha que comprar máquinas de 100 mil reais, como o Porto falou, ou dólares, sei lá, tinha que ter um monitor, sabe, cabos caros, conexão. Cara, hoje em dia, o RAID aí, que o Taboada tá, faz tempo que eu não ouço falar em RAID, quer dizer, você pega hoje em dia a verdade é essa, você pega um Pocket desse da Samsung aí, 4TB, USB 3, você conecta na ilha, meu amigo, e foi, né? Lógico que a gente tem que, pensando nessa coisa do videomaker, do trabalho rápido e tal, né? Não, de vamos fato, combinar que editar hoje é 1 milhão de vezes mais fácil. Pô, só de ter que passar a fita pra dentro, só de fazer aquele login transfer e picotar no meio, você parar e voltar e dar play de novo, você perdia uma madrugada inteira pra conseguir passar o filme uma vez, se fosse caso. Ou parar no meio e voltar. Ou então quando você tá fazendo o tape, que você é assim, porque na entrada puxar tá tudo bem. Mas e quando você vai colocar na fita que para no meio? Aí tinha que fazer. Vou dar um exemplo depois, quando eu saía do Pullman e ia pra ele de edição linear, você imagina que você montava a base de uma chamada... aquele John Play Special. Eu queria ter aqui no programa aquele cartunista lá do Roda Viva, como é que ele chama? O Caruso, né? Isso, pra fazer... Vamos ver se algum ouvinte faz. Vamos lançar o desafio aqui, Porto. Fazer uma caricatura do Taboada saindo de um Puma. Maravilhoso. Fumando um cigarrinho. John Playzinho na camisa. Isso, aquela jaqueta de couro. Porra, cara, você fazia a base da chamada, só que você tinha que colocar 3, 4 horários. A semanal, a dia anterior, a do dia, né? E a logo mais, tá certo? Só que a cada versão que você fazia, você gastava uma qualidade da imagem. Então, uma geração. Por isso que eu falei por isso que eu falei da qualidade. Você perdia uma qualidade da imagem, né? Você ia gastando aquela qualidade da imagem. Quando inventaram o pré-read, aí deu tempo de eu jantar, deu tempo de eu tomar uma cervejinha ali na padaria da Afonso Bovero. Entendeu? Dava pra editar todas as chamadas no mesmo dia, né? Assim, o pré-read era aquela coisa que ele dava play e gravava ao mesmo tempo. Quem ficava lá era o editor marcando ponto, o operador do BVE, né? E a troca do GC. Imagina, na sala você tinha um operador de GC, um operador de BVE e editor, né? Porque ele também não só controlava as máquinas, mas tinha um switcher para fazer a fusão, você precisava de um switcher, e você tinha um operador de áudio. Jesus amado. Muita gente numa sala só. Mas tinha seus benefícios também, né? Dava para enganar o chefe, assim, tipo eu com tabuada, né? Falar, não, vai render aqui, a máquina vai render, preciso capturar, vou descarregar. Eu vou ali na real e já venho. Então, essa foi o capítulo seguinte, né, do render, o render. Mas essa tinha, no linear, meu amigo, se você não tocasse o rolo, ficava ruim, porque você não terminava uma chamada, sequências de chamadas, várias chamadas no dia, né? A outra era a decupagem. Você tinha que ir com a montagem quase feita no papel, no caderno, para montar rápido. Né? Porque você tinha 4, às vezes 6 horas de ilha, e aquilo você tinha que render. Essa era a minha época de produtor. Isso foi nos anos 90. 6 horas de ilha para editar uma chamada, hein? Não, várias, querido. Agora eu lembrei várias, querida. Lembrei do Carlos K. Agora, lembra daquela história, Rafa, do Carlos K, lá da Band? Não tô lembrado não, qual que é? Quando eu fui levar o Avid na Band, os caras chegaram lá,
esse aqui é o Carlos K. Nem está vivo, era velho na época, deve estar. Esse cara é muito famoso, né? Já trabalhou em um monte de emissora. Cara, então, eu edito aqui no Stratosphere. Já era não linear, hein? Eu edito aqui no Stratosphere, demora umas 5 horas e meia para editar uma chamada. Eu falei, tá, então eu vou te acompanhar aqui, ver como é que você faz, depois a gente vai pro Avid e tenta fazer igual para ver se você se adapta, como é que é e tal, não, beleza. Aí o cara me mostrou lá aquelas 5 horas e meia do lado do cara, vendo ele montar a chamada. Aí eu falei, bom, resumindo, vamos lá pro Avid. Pegamos as mídias, digitalizei tudo em resumo, 45 minutos tava pronta a chamada. O cara falou, eu tenho mais 3 para editar, você não quer me ajudar, não? Quer aproveitar? Quer aproveitar, a gente faz as outras 3, depois vai tomar uma cerveja. Falei, fechou, vamos nessa. Então é isso, cara. Hoje em dia, bicho, o processo de edição tá muito facilitado. Muito. E popularizado, né, cara? Meu filho de 11 anos já edita pro canal dele, cara. Essa é uma verdade. Tem criança que já são aprendizes de feiticeiro, né? Claro, você não vai dar um longa para a criança editar, você não vai dar uma coisa muito pesada, né? A questão é um pouco essa, com quanto você lida de subjetividade imaterial dentro da sua cabeça para narrar aquela história, né? Olha a dificuldade de se fazer isso. Então é um trabalho complexo, não é um trabalho simples, né? Olhar todas as mídias brutas e tal. Ficou mais organizado, ficou mais fácil lidar com a quantidade, mas, de novo, no mundo digital parece que a máxima é a gente lidar com muitas informações, né? E não, na verdade, narrar melhor ou ter tempo para. Então, essa que é a real. Mas pensando positivamente, eu acho que a questão eu vejo esses novos computadores com a ideia de que talvez outras empresas possam aderir a esse tipo de processador. Então, né, é um momento do mercado que talvez mude mesmo a matriz do processamento para a gente ter máquinas melhores. Voltando ao assunto do podcast, eu acho que é isso. Eu acho que a gente pode ver, por exemplo, um Samsung também, ARM, enfim, outras máquinas com a mesma tecnologia e, quem sabe, poder trabalhar melhor, né? Ter mais facilidade para ir de um lado para o outro. Uma coisa que a gente não comentou, que né, nos nossos papos anteriores estava bem presente, é o papel da AMD nessa história, né? Todo mundo... por um bom tempo imaginou que com essa decepção, vamos dizer assim, que a Apple estava tendo com o desempenho dos Intel e com a disparada que a AMD deu nos últimos 4, 5 anos aí, tudo levava a crer que o próximo Mac Pro seria com um Threadripper de 48 cores, né? E não foi, e provavelmente talvez não seja, né? Porque a base do processamento mudou muito a característica, né? A questão é exatamente isso, né? Se a gente pegar o que o processador faz e o que a gente deseja que ele fizesse, de alguma forma a Intel ficou batendo numa tecla de arquitetura por muito tempo, né? Não veio como eu fico lembrando da época que lançava o Pentium 3, o Pentium 4, o Dual Core. Você tinha uma certa mudança de arquitetura maior do que você tem hoje, né? Depois da linha I, a linha aí, ela já é muito antiga e tá aí há muito tempo, você entendeu? Ela não teve uma evolução. Mesmo assim, ainda a instrução, né, dos processadores Intel ainda segue a mesma lógica, né? Eu acho que só mesmo com a mudança dos telefones para um outro tipo de processamento, quem sabe a coisa evolui mesmo. Mas eu acho que a grande questão não é entender, né? Se não estão matando 2 coelhos com uma paulada só, né? Se o fato da troca do chip, apesar de ter toda uma relação de custo-benefício, de trazer para ela mais facilidade de desenvolvimento, de estreitar essa relação do smartphone com o desktop, se a outra cajadada não vamos finalmente dar um jeito de acabar com os Hackintoshs, né? De alguma forma, é uma evasão de
de renda, né? Mas eu acho que não, eu não acho que isso é uma preocupação, mas eu acho que ela não é tão grande. Eu já cheguei a me colocar nesse lugar, será que ele quer me destruir? Acho que ele não tá tão preocupado com isso, porque talvez teriam até outras alternativas e poderiam levantar outras bandeiras. Penso nisso, mas eu não acho que esse é o problema. Eu acho que é muito mais focado em mudar a forma de pensar mesmo. Eu acho que a minha conclusão seria meio essa. Vão acabar por consequências que tem isso, como você falou, no sentido de matar, assim, já que a gente vai fazer isso, que bom que a gente mata aquela galera que tá ali. Mas eu também não acho que seja assim, vamos fazer com que aquela galera passe a ter um dinheiro que a gente perde e vem pra cá. Não é, porque esse dinheiro a gente tá falando aqui e já falou que não tem. Então, eu acho que é muito mais assim, vamos resolver um pouco daquilo ali, ou pelo menos dar um pouco de trabalho pra essa galera, mas acho que é muito mais uma coisa de um olhar interno de falar, cara, vamos pensar pra outro caminho do que depender, além de depender de fornecedores, quer dizer, sempre terão fornecedores que eles vão usar, mas acho que é isso, investir no que é preciso, e aí eu acho que eu traria aqui como 10ª e última conclusão, mais uma vez, a Apple, nesse caso, falando, vou usar o que eu preciso e não o que o mercado tem de mais veloz. Então, a Apple conclui a nossa 10ª para as considerações finais. Será que é isso? É ela tendo essa conclusão? Não preciso do melhor que tenho, quero o melhor pra mim. Vamos acabar com essa pergunta, porque senão a gente não para de falar. Muito bom, muito bom. O papo, eu avisei o ouvinte, avisei todos vocês. Aqui a competição foi dura, mas eu acho que o saldo é muito positivo. O episódio ficou tão grande que deu tempo de aparecer um BO aqui pro Ferraz, ele precisou sair pra resolver. Mandou um abraço aí. E a gente vai ficando por aqui. O episódio se estendeu, mas foi muito bom. Queria agradecer aí Taboada Porto Duca. Duca estreou aí com o pé direito. Parabéns, muito bacana. Top. Espero voltar mais vezes. A gente espera. Se precisar de um podcast grande, é só me chamar que eu volto. volto. Certeza, cara, certeza. A impressão foi muito boa. Acho que o ouvinte deve ter gostado também. O pessoal já te conhece das outras mídias, dos outros canais. Bacana. E com certeza você vai ser muito bem-vindo aqui. Parabéns mais uma vez aí pelo segundo corte. Então, muito obrigado, galera. Valeu aí por mais esse papo aí. Obrigado a vocês. Pela paciência aí. Valeu. O Taboada vai precisar... Falou aqui, mandou em off aqui pra mim. Cara, tá meio tarde, preciso lustrar o meu Puma. Então vai lá, lustra seu Puma. Dá aquela polida. Vai dar a polida no Puma. Ele precisa pôr pra esquentar, pra poder ir embora. 21 e 20, eu preciso preciso jogar um pouco de gasolina no carburador e deixar esquentando. Se amanhã cedo não liga. Senão ele vai embora, tá frio, né? Ele tava gravando enquanto tava rendendo a máquina. Acabou o render aí, Taboada? Acabou o render aqui, acabou o render. Muito bem, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm alguma opinião aí, que às vezes, né, dá vontade de falar. Eu ouço muito podcast, às vezes dá vontade de dar opinião e a gente não tá na conversa, né? Fica aquela coisa, pô, eu queria falar isso, de repente era a solução pro problema da galera. Então, se você tem aí uma consideração a fazer, manda recado pra gente, manda ali no Instagram, no Telegram, no nosso grupo, tem o canal do Telegram também, tem o Facebook, tem o Twitter, enfim, entre em contato com a gente, diz o que você acha. A gente sabe que muita gente tem Hackintosh, estava preocupada. Esperamos ter elucidado aí e tranquilizado a maioria da galera. Eu confesso que eu mesmo fiquei um pouco mais tranquilo depois desse episódio. Eu também. Né? É muito bom isso, cara, muito bom. E é um prazer sempre estar com os senhores aqui nessa mesa, com você, ouvinte, que tá acompanhando a gente aí. Muito obrigado pela audiência e pelo carinho. Até segunda-feira que vem, no seu feed aí, no seu tocador. Grande abraço. Thanks to you all for joining us. This has been such a big day, and it's only the beginning of a huge week to come. So let's have a great WWDC.